Seja muito bem-vindo ao nosso canal, é desse modelo. Eu sou o Quadro Negro, e estarei juntamente com o pastor Reiner Teixeira, apresentando este material para estudo e conhecimento, desenvolvido pelo pastor Jardel Fernandes, fundador do Ministério Missão de Fé. Demais informações serão expostas no final deste vídeo. Para melhor entendimento deste áudio, onde lê-se, por exemplo, Gênesis 1.1, entende-se Gênesis 1 versículo 1. No mais, tenham uma ótima leitura, e bons estudos. Introdução. Neste livro, pretendo à luz das Escrituras, e de dados e fatos históricos, desmascarar a falsa doutrina que diz que o dízimo é obrigatório e que o devorador é demônio, pois ela tem colocado medo e um fardo pesado em muitas pessoas sinceras que amam a Deus e querem contribuir com sua obra. Mas essas pessoas têm sido exploradas financeiramente e se tornado escravas de um círculo vicioso. Pretendo provar pelos meios acima citados que esta doutrina não se aplica à Igreja de Cristo, portanto não passa de mais uma heresia. Esses líderes que ficam prometendo prosperidade se vocês derem os dízimos, na verdade, os únicos que têm prosperado são eles com o dinheiro de vocês. Eles têm luxado com o dinheiro de gente trabalhadora que muitas vezes gostaria de fazer uma viagem, mas não pode. Gostaria de comer em um restaurante com sua família, mas não pode. Mas esses líderes sim, têm viajado e comido nos melhores restaurantes com o dinheiro dessas ingênuas pessoas. Se prepare para saber toda a verdade sobre dízimos e devoradores, verdades que você nunca ouviria nos púlpitos das igrejas de pastores mercenários, e muito menos em programas de rádio e televisão. Vale ressaltar que este livro não foi escrito para impedir você de ajudar a obra de Deus, muito pelo contrário, desejamos que você continue ajudando sim a igreja a avançar, a fazer missões, e a resgatar almas para o reino de Deus, mas é importante que você ajude as igrejas verdadeiras, e da forma correta, como a Bíblia realmente ensina. Este livro, além de ensinar que dízimo não é obrigatório e devorador não é demônio, também abordará e esclarecerá vários assuntos relacionados a dízimos. Por exemplo, o que era o dízimo, como era dado o dízimo, quem se beneficiava com o dízimo, quem era obrigado a pagar o dízimo, onde se entregava o dízimo. Falaremos ainda sobre o dízimo que Abraão deu a Melquisedeque. Gênesis 14.20, sobre o dízimo de Jacó. Gênesis 28.20, 22, sobre as palavras de Jesus quando disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Marcos 12.17, e também, o que Jesus quis dizer quando falou, eu não vim abolir a lei, mas cumprir. Mateus 5.17, 18, e também, o porquê de Jesus ter dito aos fariseus que eles deveriam continuar dando os dízimos. Mateus 23 horas e 23 minutos. Falaremos também do devorador. Malaquias 3.11. O que eles fazem? Quem são esses seres tão temidos pelos crentes da atualidade? Explicaremos também sobre o que significa abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas. Malaquias 3.10, e muitas outras coisas relacionadas a dízimos e ofertas. Refutaremos também as muitas passagens bíblicas distorcidas e argumentos deturpados que pastores usam para arrancar os dízimos dos irmãos, e além disso, pretendemos lhe ensinar a forma correta de ajudar a obra de Deus, como contribuir e ofertar da forma que agrada a Deus, pois infelizmente muitos pastores e líderes das igrejas não estão ensinando essa verdade como ela é, e por isso muitas pessoas estão dando seus dízimos e ofertas, mas Deus não está se agradando de nenhuma delas, pois estão sendo dadas de formas, propósitos e motivações erradas. Dividimos os assuntos em capítulos para uma melhor leitura e compreensão, procuramos ser sucintos e objetivos, e usar a linguagem mais simplificada possível para facilitar ao máximo a compreensão deste assunto, onde até mesmo teólogos têm dificuldades para compreender, não por ser complexo, pois na verdade é muito simples de entender, mas porque estão com suas mentes bitoladas aos dogmas denominacionais. Na data em que estou escrevendo este livro, fazem exatamente 17 anos que me converti ao Evangelho, porém, passei mais de 10 anos enganado com a equivocada doutrina de que o dízimo é obrigatório e o devorador é demônio. Fui um dizimista fiel em qualquer situação, não importava as dificuldades financeiras, se eu iria deixar de pagar alguma conta, ou de fazer as compras para sustento de minha família, eu tirava o dízimo mesmo que fosse para passar fome, pois acreditava que Deus me recompensaria. Se assim o fizesse, também temia o devorador que viria bagunçar a minha vida se eu não desse o dízimo, só que, no meu entendimento, eu estava dando com amor e alegria, mas só agora, descobri que na verdade, eu estava debaixo de uma pressão psicológica, de um emocionalismo religioso, me sentia bem ao dar o dízimo, sentia como se tivesse cumprido um dever, minha obrigação para como Deus, e mesmo sem me expressar com os lábios, e nem com o pensamento, havia no mais profundo do meu coração, um sentimento quase imperceptível, que Deus tinha a obrigação de me abençoar, e quando as coisas iam bem, eu acreditava que era Deus me recompensando por ser um dizimista fiel, mas quando as coisas iam mal, eu não entendia o porquê, e ficava angustiado, e mesmo sem falar, mas pensava no meu íntimo de forma quase imperceptível, o porquê eu dizimista fiel estaria passando por dificuldades financeiras. Na verdade, tudo o que passei, é o que muitos estão passando hoje com relação ao dízimo. Quantas pessoas fiéis em seus dízimos que nunca ficaram ricas, quantas pessoas fiéis em seus dízimos que faliram, ficaram desempregadas, tiveram prejuízos inexplicáveis. São muitas as pessoas fiéis,
que muitas vezes passam necessidades para darem seus dízimos, porque têm medo de estarem roubando a Deus, e de serem castigadas por Ele, ou de serem atacados pelo devorador. Como pregador, por muitas vezes preguei, alertei, ameacei os irmãos de que se eles não dessem seus dízimos, eles iriam perecer no inferno. Chamei de ladrão os que não davam seus dízimos com fidelidade, ensinava que eles tinham que mostrar sua fé em Deus, e darem seus dízimos exatamente nos tempos de crise. Mas quando Deus me resgatou do sistema religioso corrompido da atualidade, e me trouxe de fato para o genuíno Evangelho de Cristo, eu aprendi estudando sistematicamente a Santa Palavra de Deus, o que meus pastores nunca me ensinaram, o que nunca ouvi ninguém pregar em rádios e televisões. Não sei se eles fazem isso por ignorância ou por malícia, mas agora aprendi que o dízimo era uma doutrina da antiga aliança para o povo judeu, e que após a morte de Cristo, não é mais obrigatório, nem para os judeus e muito menos para a igreja. Aprendi também que o dízimo nunca foi dinheiro, e que o devorador nunca foi demônio, são apenas invenções de alguns líderes, para impor medo nas pessoas, para que elas não parem de dar seus dízimos. Na verdade, não encontramos os apóstolos em momento algum cobrando o dízimo da igreja. Em todos os escritos da Nova Aliança, em nenhum livro do cânon sagrado, encontramos esta exigência, de que a igreja tem que pagar o dízimo, e que os irmãos que não pagam os dízimos estão roubando a Deus. Em nenhum momento vemos os apóstolos ameaçando os irmãos por não darem o dízimo. Muito pelo contrário, quando os judeus quiseram impor sobre a igreja dos gentios a obrigação da prática dos preceitos da lei, incluindo a guarda do sábado, a circuncisão, e todos os outros preceitos da lei, Atos 15.5, os apóstolos e os líderes da igreja se reuniram para considerarem este assunto, e ficou determinado pelo Espírito Santo, e pelos líderes da igreja, que a igreja dos gentios que somos nós, não somos obrigados a guardarmos nenhum dos preceitos da lei mosaica, Atos 15.22 e 29. Infelizmente, nos dias de hoje, temos visto apelações absurdas de muitos líderes, para conseguirem arrancar os dízimos das pessoas, estabelecendo o seguinte: dízimo da conquista, dízimo da vitória, dízimo da dupla honra e etc. Isso é um verdadeiro absurdo, heresia, falsa doutrina, pois não existe isto nas Sagradas Escrituras. Porém, antes de começar a pregar esta verdade, quero que saibam, que quando Deus me revelou esta doutrina de que o dízimo não é obrigatório e o devorador não é demônio, eu lutei com Deus em oração dizendo: Senhor, se eu pregar que o dízimo não é obrigatório, as pessoas vão parar de contribuir, e não vai dar para sustentar o ministério. Eu passei muitos meses para criar coragem e fé para pregar esta verdade, que além de ser bíblica é irrefutável. Todavia o Senhor me chamou para pregar a sua verdade seja ela qual for, e não pude me calar diante de uma doutrina tão clara, porém desconhecida da maioria dos cristãos, e que precisa vir ao conhecimento de todos. É verdade que quando comecei a pregar esta doutrina, várias pessoas deixaram de ajudar a obra, provando que realmente só contribuíam por medo ou à espera de algo em troca. Outros ficam confusos e me questionavam a respeito dizendo: que nova doutrina é esta? Marcos 1.27, mas na verdade não é uma nova doutrina, é a doutrina da igreja desde que se iniciou há 2000 anos atrás. A princípio tivemos dificuldades, nossa fé foi provada, mas como Deus é fiel e cuida da sua obra, Ele tem levantado pessoas de várias partes do Brasil e do mundo para ajudar nosso ministério, e tenho certeza que Ele vai continuar levantando mais pessoas sinceras e que amam a verdadeira obra de Deus. O Senhor tem mostrado que Ele é o provedor da sua obra. Não precisamos ficar com apelações de envelopes, nem prometendo riquezas às pessoas que ajudam o ministério, e muito menos mentindo, dizendo que se elas não derem o dízimo estão roubando a Deus, e ameaçando-as de um devorador que não existe. Não precisamos omitir sua doutrina, para que a provisão dele venha, basta confiar nele e pregar toda a verdade. Portanto desejamos muito que você a quem chegou este livro, seja bem alimentado, e aprenda mais esta verdade bíblica, para seu crescimento na graça e no conhecimento da vontade de Deus, que você aprenda a contribuir da forma legítima, e que agrada a Deus, e pare de barganhar com Deus, e de contribuir esperando algo em troca, ou com medo de devoradores. Esperamos que você aprenda a contribuir com amor e sinceridade que agradam a Deus, e seja liberto deste imposto chamado dízimo, que apenas tem servido para engordar a maioria dos hereges que exploram as pessoas financeiramente. Almejamos de coração que você compreenda facilmente esta doutrina tão clara nas Escrituras, de que o dízimo não é obrigatório e que o devorador não é demônio. Boa leitura. Pelo Espírito de Cristo. Pastor Jardel Fernandes. Capítulo 1. O que tem sido ensinado sobre dízimos nas igrejas hoje? Se não der o dízimo está roubando a Deus. Se não der o dízimo vai para o inferno. Se não der o dízimo o devorador vai destruir sua vida e família. Se não der o dízimo está debaixo de maldição e etc. Mas, será que tudo isso é verdade? Claro que não, e a Bíblia prova isso. A partir de agora, vamos analisar nas Escrituras Sagradas toda a verdade sobre dízimos e devoradores. De fato, em Malaquias 3 de agosto de 2010 o Senhor está cobrando o dízimo, mas de quem o Senhor está cobrando o dízimo? Para sabermos, precisamos compreender o contexto, e para isso vamos ler o versículo 9 do capítulo 3 onde diz: Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. E roubais, sim, toda esta nação. Malaquias 3.9. Como podemos ler,
O texto diz que Deus está cobrando o dízimo especificamente de uma nação, mas que nação é esta de quem o Senhor está cobrando o dízimo? Para que possamos ter uma resposta clara, precisamos ver para quem Malaquias está escrevendo esta profecia. Vamos ler o que está nas primeiras linhas do livro da profecia de Malaquias. Isso vai revelar de qual nação Deus está cobrando o dízimo. Peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Malaquias 1.1. Como a passagem acima mostra claramente, Malaquias está escrevendo sua profecia endereçada à nação de Israel, portanto é da nação de Israel que Deus está cobrando o dízimo. Vale ressaltar que o livro do profeta Malaquias é uma exortação contra a nação de Israel, por conta da sua desobediência. Portanto, o dízimo está sendo cobrado apenas do povo de Israel. E por quê? Porque o dízimo, bem como toda a lei de Moisés, são ordenanças de Deus para os judeus, e não para as outras nações, como nos mostra o texto a seguir. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, para os filhos de Israel, no Monte Sinai. Levítico 27.30-34. O texto acima é claro e objetivo em dizer que o mandamento dos dízimos e os outros mandamentos contidos no livro de Levítico, Números e Deuteronômio são ordenanças que o Senhor deu à nação de Israel e não a nós, pois não somos judeus, somos gentios, e no nosso caso, gentios da nação brasileira. Como podemos perceber, a cobrança do dízimo descrito em Malaquias não é para a igreja, e nem para pessoas de outra nacionalidade, mas apenas para a nação de Israel, que são o povo a quem Deus deu a lei quando os tirou da escravidão do Egito, o povo da antiga aliança, da religião chamada de judaísmo, que era obrigado a guardar toda a lei de que Deus deu a Moisés. 1.1 breve resumo da história da lei judaica e sua aplicação. Para que você possa compreender melhor o que está acontecendo no contexto do livro do profeta Malaquias, o porquê da sua cobrança da prática do dízimo apenas para a nação de Israel e não para as outras nações, preste bem atenção no que explicarei logo abaixo. Quando Deus resgatou do Egito o povo israelita, também chamados de hebreus, eram aproximadamente em 600 mil homens, Êxodo 12.37 e 38, sem contar mulheres, crianças, jovens menores de 20 anos de idade, e gente de outras nacionalidades que os acompanhavam. Os melhores historiadores estimam que a multidão, que saiu do Egito com Moisés, somavam quase 3 milhões de pessoas. Eles caminharam durante 3 meses até chegarem ao Monte Sinai, Êxodo 19.1. Chegando ao Monte Sinai passaram 2 anos. 2 meses e 20 dias acampados, Números 10.11. Neste período, Deus lhes deu suas leis, para que temessem e servissem ao Senhor e se estabelecessem como nação na terra qual iriam habitar. Levítico 27.34. Precisavam de regras e leis para executarem a justiça, tanto na caminhada que durou 40 anos no deserto, quanto para entrarem na terra que Deus lhes havia de dar. Afinal, agora Israel era uma nação, e toda nação precisa de leis, por isso Deus lhes deu as leis por intermédio de Moisés, e assim como os brasileiros são obrigados a cumprirem as leis da nação, assim também Israel era obrigado a cumprir as leis que Deus lhes havia dado. Deuteronômio 31 de outubro de 2013. Os judeus não são obrigados a cumprirem as leis do Brasil ou de qualquer outra nação, e nem os brasileiros são obrigados a cumprirem as leis de Israel. Cada nação tem suas leis, e cada cidadão de cada país deve obediência às leis de seus países, a não ser que ele esteja morando em outro país. Aí sim, ele tem que obrigatoriamente cumprir a lei do país onde está morando, mesmo sendo de outra nacionalidade. No Brasil existe um sistema de governo chamado democrático, onde o povo escolhe seus representantes através de eleições diretas, e seus representantes criam as leis que regem a nação, tendo essas a aprovação do povo, já que são eles quem elegem os políticos que criam as leis. Já no caso de Israel, o seu sistema de governo era teocrático, onde as leis vêm de Deus, e não dos homens. Embora haviam reis e líderes que regiam a nação, eles não podiam criar leis, nem acrescentar, nem subtrair as leis que Deus já havia ordenado. Deuteronômio 4.1, 2. Eles tinham apenas que cumprirem as leis estabelecidas por Deus, e ordenar à nação a guardarem todas essas leis e praticá-las. O povo de Israel era obrigado a guardar toda a lei de Deus, que rege a sua nação. Deuteronômio 4 de janeiro de 49. É um absurdo querer que uma nação estrangeira guarde as leis de outro país, mesmo que seja do país de Israel, e é mais absurdo ainda, querer impor essas leis à religião, mesmo que seja o cristianismo. Como podemos ver, é tudo muito claro, muito simples de entender quando queremos, mas se fecharmos o coração nunca compreenderemos esta verdade, mas Deus quer que você a conheça. Os pastores atuais nunca mostram quando o dízimo foi instituído, nem onde está registrado esta doutrina. Eles só mostram Malaquias 3 de agosto de 2011, mas Malaquias está apenas chamando a nação de Israel a voltarem a cumprir a doutrina da prática do dízimo, que fazia parte da lei de Deus para eles. Na verdade, a lei que fala do dízimo se encontra em Deuteronômio 14.22 e 29, que inclusive tem sido escondido de vocês, mas chegou a hora de conhecer. Todavia precisamos ir por partes, para que fique tudo claro. E não restem dúvidas. Agora vamos ver
O que dizem os pastores atuais, em comparação com a verdadeira doutrina do dízimo estabelecida por Deus em Deuteronômio 14.22 e 29, já ficou claro para nós, que o dízimo é uma obrigação para os judeus e não para nós, não temos nada a ver com a doutrina do dízimo. Contudo, muitos pastores insistem em cobrar os dízimos dos fiéis, mas mesmo sendo errado cobrar o dízimo da igreja, será que pelo menos, eles estão pedindo o dízimo realmente do jeito que está escrito? Vejamos. Primeiro, pastores atuais dizem que tem que dar o dízimo de tudo o que ganha, e que além disso eles dizem que o dízimo é dinheiro, mas mesmo que na época já existisse dinheiro como mostra em Deuteronômio 14.24 e 25, a Bíblia mostra de forma clara, que o dízimo era apenas a 10ª parte do que se colhia do grão plantado na terra, e do que os animais reproduziam a cada ano, não dinheiro. Outra coisa interessante é que o dízimo não era de tudo o que se ganhava, mas apenas da lavoura, e da reprodução dos animais. Ninguém dava o dízimo de empreendimentos, ou de lucros que tivesse com alguma coisa, ou do salário que recebia, mas apenas do grão da terra, e das crias dos animais que criavam. Veja o que a Bíblia diz. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Deuteronômio 14.22. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Levítico 27.30. E que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, o mosto e o azeite, traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades, da nossa lavoura. Neemias 10.37. Segundo, pastores atuais dizem que tem que dar o dízimo todos os meses, mas a Bíblia diz que o dízimo era dado apenas uma vez por ano, no período da colheita, já que dízimo era apenas do que se plantava, e das crias dos animais que criavam, como mostra o texto a seguir. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Deuteronômio 14.22. Terceiro, pastores atuais dizem que tem que dar o dízimo para a igreja, mas a Bíblia diz que durante 2 anos, uma vez por ano o judeu dizimista viajava com o seu dízimo para a cidade de Jerusalém, onde estava o templo, e era o próprio judeu, e sua casa, quem comia um dízimo na presença de Deus, para se alegrarem com suas famílias e aprenderem a temer ao Senhor, como mostra o texto a seguir. Versículo 23. Perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Versículo 26. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa. Deuteronômio 14.23 e 26. Leia também Deuteronômio 12 de maio de 2019. Quarto, quando não dava para levar o dízimo, que era o grão da terra, e as crias dos animais que haviam gerado naquele ano, para o lugar ordenado por Deus, ou seja, Jerusalém. Então o judeu tinha que vender o produto do dízimo e levar o dinheiro, mas ao chegar em Jerusalém deveria comprar o que ele e sua família quisessem, e deveriam comer na presença de Deus. Ele não podia voltar com aquele dinheiro, e nem depositar de oferta, era uma ordenança da lei, tinha que ser assim, como nos mostra o texto a seguir. Versículo 24. E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali por o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Versículo 25. Então vende-os, e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Versículo 26. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa. Deuteronômio 14.24 e 26. Quinto, a cada 3 anos, era separado o dízimo do ano terceiro, que era chamado de o ano do dízimo, onde toda a nação colocava todos os seus dízimos do que haviam colhido à porta da cidade em que moravam. Então, eram dados aos órfãos, às viúvas, aos estrangeiros e aos levitas, para seu sustento, e não à igreja como alguns insistem em dizer. Era um plano de governo de Deus, teocracia, para ajudar as pessoas menos favorecidas pela sociedade, e aos levitas que não tinham herança na terra de Israel. Assim eles teriam sustento suficiente para os próximos 2 anos, como podemos ver no texto que se segue. Porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte, nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Deuteronômio 14.27 e 29. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas, e se fartem. Deuteronômio 16.12.
Esta era a lei dos dízimos, era desta forma que os judeus davam o seu dízimo, era obrigatório, tinha que ser desta maneira. Mas como nós sabemos, não é assim que os líderes da atualidade estão ensinando o povo, eles mudaram tudo, e ainda dizem que o dízimo que eles pedem está na Bíblia, mas como vimos, eles distorcem tudo, e o povo aceita porque não conhecem a verdade. Vamos continuar lendo sobre o assunto, pois estamos apenas começando. Capítulo 2. O dízimo antes da lei. 2.1. O dízimo de Abraão. Gênesis 14.18, 20, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Deus Altíssimo. E abençoou, e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Muitos pastores usam esta passagem para dizer que temos que dar os dízimos porque Abraão deu os dízimos antes da lei, mas ao analisar na própria Escritura Sagrada, o dízimo de Abraão não tem nada a ver com mandamentos. Não existe uma única referência bíblica que prove que Abraão deu este dízimo por mandamento de Deus, se lemos cuidadosamente o relato de Gênesis 14 de agosto de 2024, onde registra que Abrão dá o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Vamos aprender o seguinte: houve uma guerra que envolveu os reis das cidades de Sodoma e de Gomorra, onde Ló, sobrinho de Abraão, morava, e o rei de Sodoma perdeu a guerra, e muitas das suas riquezas, seu povo foi levado cativo, inclusive Ló, o sobrinho de Abraão, com sua família. Seus bens, Abraão reúne 318 homens de confiança conforme o que está escrito em Gênesis 14.14, e vai à batalha para resgatar seu sobrinho Ló e sua família. Abraão derrota os inimigos e resgata Ló e sua família com todos os seus bens, e também resgata o povo de Sodoma como suas riquezas. Gênesis 14.16. Quando Abraão está voltando da guerra, vem ao seu encontro o sacerdote Melquisedeque e o abençoa. Gênesis 14.18, 20. Abraão como reconhecimento da autoridade sacerdotal de Melquisedeque, e como um ato de gratidão a Deus pela vitória contra seus inimigos, por ter resgatado todas as pessoas cativas e suas riquezas, dá-lhe os dízimos dos despojos da guerra, que eles vinham trazendo de volta para Sodoma. Gênesis 14.20. Mas observe, que ele dá os dízimos apenas dos despojos da guerra, não de suas riquezas pessoais, que inclusive haviam ficado em sua casa. Isto é explicado claramente em Hebreus 7.4. O rei de Sodoma viu tudo o que Abraão havia feito, e como ele havia dado os dízimos dos despojos da guerra a Melquisedeque, pois ele também havia saído ao encontro de Abraão para saudá-lo. Gênesis 14.17. E lhe ofereceu o restante das riquezas que Abraão havia conquistado na batalha, requerendo apenas as pessoas de volta. Gênesis 14.21. Mas Abraão se recusa a receber o prêmio, não aceita nenhum centavo, e volta para sua casa em paz. O que aprendemos com isso? O dízimo de Abraão foi totalmente voluntário e espontâneo, não havia nenhuma ordenança de Deus quanto aos dízimos. Mas o que fez Abraão dar os dízimos dos despojos da guerra sem que fosse obrigatório? De acordo com alguns historiadores e estudiosos, naquela época a prática de dízimos eram apenas costumes das nações pagãs para exaltar os seus deuses. Quando os pagãos davam os dízimos aos seus deuses, eles estavam reconhecendo a grandeza daquele Deus, e agradecendo por algo que eles acreditavam que era o seu Deus quem lhes havia dado. E como Abraão morava entre os pagãos, quis exaltar o seu Deus, que, diga-se de passagem, é o único Deus verdadeiro que dá vitória a qual nenhum outro Deus pode dar. E para isso ele deu os dízimos ao sacerdote Melquisedeque diante de todos, para que todos vissem que o Deus de Abraão era o maior do que todos os seus deuses juntos, e de acordo com as Escrituras Sagradas, isso foi um ato que Abraão fez uma única vez, para glorificar o seu Deus acima de todos os deuses, pois lhe havia dado vitória na batalha, e Abraão queria deixar claro que havia sido seu Deus e não o seu braço quem venceu a guerra, e assim honrar ao Senhor, e quem sabe, até levar algumas daquelas pessoas a adorarem e servirem ao Deus dos céus. Hoje muitos querem impor o dízimo voluntário de Abraão como uma lei universal, mas isto é um grande equívoco teológico, pois não podemos fazer das ações dos patriarcas uma lei a ser cumprida em todas as épocas, simplesmente pela influência e importância que eles tiveram na história. Respeitamos todos os patriarcas, mas a única lei que temos que cumprir hoje é a neotestamentária, e nela não há obrigações sobre dízimos. Hebreus 7 de abril de 2010. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele, cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão, e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Nas epístolas neotestamentárias, a única referência sobre dízimos, e está em Hebreus 7 de janeiro de 2010, que fala do dízimo que Abraão deu ao sacerdote Melquisedeque. Porém no capítulo 2 deste livro já explicamos sobre este assunto, portanto não há necessidade de falarmos novamente. Todavia,
Quando se fala do sacerdote Melquisedeque, todos os teólogos e estudiosos reconhecem que é um grande mistério e um assunto de dificílima interpretação, que tem gerado debates durante muitos séculos, e que é um assunto que pela sua complexidade continua em aberto. Contudo, alguns pastores usam este texto para dizer à igreja que ela é obrigada a pagar o dízimo, que a igreja começou a devolver o dízimo ainda no primeiro século, no período apostólico, mas quanto ao dízimo que se fala nesta referida passagem, para poder explicá-lo, primeiro lhe faço uma pergunta. Quem estava recebendo os dízimos no primeiro século depois de Cristo? Os levitas, que pela lei tinham o direito de receber, ou os pastores da igreja? A própria Bíblia nos dá a resposta. Preste bem atenção, os judeus não haviam reconhecido a Jesus como Messias, e o sacerdócio levítico continuava em pleno exercício. Hebreus 8.4, Hebreus 9, Hebreus 10 de janeiro de 2011, e também não há nenhum versículo que diga que os pastores da igreja recebiam os dízimos, ou que ensinavam os irmãos a darem os dízimos, mas a própria Bíblia diz que os levitas continuaram recebendo os dízimos do povo de acordo com a lei de Moisés. Hebreus 7.5, 8 e 9. Então não faz sentido algum dizer que a igreja estava recebendo os dízimos, pois os textos mostram claramente que eram os levitas quem recebiam. Por isso não encontramos em nenhum dos 27 livros do Novo Testamento Jesus ou os apóstolos ensinando a igreja sobre dízimos. Pode ter certeza, meu irmão, se o dízimo fosse uma ordenança para a igreja, os apóstolos em suas cartas teriam orientado os irmãos como fazer, mas é claro que os apóstolos nunca falaram para a igreja sobre dízimos, porque os dízimos eram dos levitas, e eles continuavam recebendo normalmente, só pararam de receber quando o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelo general Tito, filho do imperador Vespasiano, pois não fazia mais sentido os levitas receberem os dízimos do povo, já que não estavam mais fazendo o serviço do templo por ele não mais existir. Hoje, tanto em Israel como pelo mundo afora, os judeus se reúnem em caráter religioso. Essas reuniões são dirigidas pelos rabinos, mas eles não recebem dízimos. Muitos desses rabinos afirmam que seria pecado receber dízimos, já que não existe mais o templo, e não há uma ordem sacerdotal de levitas consagrados, mas no momento em que se reerguer o templo em Jerusalém, e consagrarem uma ordem sacerdotal, aí sim, será legítimo pagar o dízimo como manda a lei de Moisés. O que acontece com a carta aos Hebreus é que o autor, com o seu profundo conhecimento do judaísmo, está se esforçando ao máximo para tentar fazer os judeus entenderem que agora há um novo sacerdócio, não mais pela ordem de Arão, da tribo de Levi, mas pela ordem de Melquisedeque, que se testifica que ainda vive. E para isso, o autor da carta mostra que o próprio Abraão reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque como sendo maior do que ele quando deu-lhe os dízimos dos despojos da guerra. Agora, Israel deve reconhecer que Deus levantou um sacerdote semelhante a Melquisedeque, e que os judeus, a exemplo de Abraão, devem reconhecê-lo, a saber, Jesus o Messias. O autor também tenta mostrar que não há mais necessidade de sacerdotes e de sumos sacerdotes que ofereçam sacrifícios todos os dias, pois Cristo, o novo sumo sacerdote, fez um sacrifício único e perfeito quando se ofereceu a si mesmo na cruz. Ele fala também do pacto que foi mudado, e diz que o primeiro, AT, foi imperfeito, mas o segundo, NT, é perfeito e eterno, e mostra também que mudando-se o sacerdócio, é necessário que também se faça mudança de lei. Enfim, não há cobrança de dízimos para a igreja na carta aos Hebreus, ela é totalmente voltada aos judeus, para que reconheçam que estamos debaixo de uma nova aliança, de um novo pacto, e de um novo sumo sacerdócio. 2.3. O dízimo de Jacó. Gênesis 28.20, 22, e Jacó fez um voto, dizendo, se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Esta passagem tem sido manipulada por alguns líderes para induzir os irmãos a darem os dízimos, mas ela por si só se explica, e é uma das mais fáceis de entender, pois como o próprio texto mostra, o dízimo que Jacó disse que daria a Deus foi um voto. No grego neder, o vocábulo é encontrado 25 vezes no Antigo Testamento, e significa uma promessa, uma coisa prometida, fazer ou dar alguma coisa a Deus, ou seja, é uma ação voluntária, e não uma atitude para cumprir algum mandamento ou ordenança. De acordo com as Escrituras Sagradas, ninguém era obrigado a fazer voto, mas ao fazer, tinha a obrigação de cumprir. Eclesiastes 5.4 e 5, caso contrário era considerado pecado. Deuteronômio 23.21, 23. Observe que Deus disse a Jacó que estaria com ele, que o abençoaria, que lhe daria aquela terra e suas riquezas por herança, e que nunca o abandonaria. Em momento algum Deus pede dízimo a Jacó para cumprir essas promessas. Jacó é quem voluntariamente faz um voto, e promete a Deus que se o Senhor o proteger, estiver com ele, e o abençoar, lhe dará o dízimo de tudo. Não há um único versículo em toda a Escritura que prove que Jacó deu este dízimo porque tinha que cumprir alguma lei. Não havia lei de dízimos. A ação de Jacó foi puramente voluntária e espontânea. Jacó foi um patriarca muito importante do povo israelita. Era neto de Abraão, filho de Isaque, o herdeiro da promessa, pai dos patriarcas de quem descenderam as 12 tribos de Israel. A Bíblia fala muito sobre ele e sua história. Gênesis 25.24 ao capítulo 50.13, mas em momento algum cita novamente
Jacó pagando ou ensinando seus filhos a pagarem dízimos a algum sacerdote, pois não era uma prática ordenada por Deus naquela época. Se fosse, certamente Jacó não apenas teria praticado, mas também teria ensinado a seus filhos a darem os dízimos. Contudo, o dízimo não era praticado continuamente pelos servos de Deus, pois a prática do dízimo viria a se tornar lei para os filhos de Israel apenas 430 anos depois deles terem subido ao Egito. Assim, fica claro para nós, que o dízimo de Jacó foi apenas um voto voluntário, que ele fez espontaneamente, e uma única vez em sua vida, para que Deus o abençoasse em sua jornada. Aliás, naquela época era comum esse tipo de voto, não apenas em relação a dar uma 10ª parte de alguma coisa que havia ganho, mas em prometer a Deus outras coisas também, como mostram as seguintes passagens bíblicas: Juízes 11.30, 31, Números 21.1, 2, Números 6.2, 5, 21, Números 30 de janeiro de 2016, Jonas 1.16, há várias outras passagens, mas essas são suficientes? É claro que não. Nenhum voto que alguém fez pode se tornar obrigatório para outra pessoa. Nós não temos obrigação de pagar voto por outra pessoa. Um voto é algo pessoal. Eu não tenho obrigação de pagar dízimos porque Jacó antes da lei fez um voto de pagar o dízimo. Por mais importante que seja o personagem, seu voto foi algo pessoal entre ele e Deus, e nós não temos nada a ver com isso. Inclusive, no Novo Testamento não existem doutrinas de votos, e mesmo que houvessem, seria particular entre cada pessoa e Deus. Ninguém teria nada a ver com o voto do outro. Jacó viveu o resto de sua vida no temor do Senhor, obedecendo a Deus em tudo. Amou o Deus de seu pai Isaque e de seu avô Abraão até o último dia da sua vida, porém nunca mais deu dízimos, pois como vimos, o dízimo ainda não era uma lei estabelecida por Deus, portanto não podemos tornar esta prática uma lei universal. 3.3. Por que Jesus mandou os fariseus darem o dízimo? Mateus 23.23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Este texto é o mais usado por alguns líderes para sustentar que a doutrina do dízimo continua vigorando na Nova Aliança, e baseado neste texto eles dizem que no Novo Testamento Jesus disse que deveríamos continuar dando os dízimos, mas isso é um grande equívoco de hermenêutica e exegese, que deturpa a verdadeira doutrina bíblica, e adultera as palavras de Cristo. Vamos conferir agora. 1. Preste atenção, para quem Jesus está falando isto. O Senhor Jesus está falando para os fariseus que eram judeus, seguidores do judaísmo, e obrigados a guardarem toda a lei de Moisés, como já vimos nos textos que citamos no início deste livro. 2. Devemos considerar também que a antiga aliança que Deus tinha com os judeus ainda estava em vigor, pois Cristo ainda não tinha instituído a nova aliança, que só passou a vigorar quando ele morreu e ressuscitou. Mateus 26.26. Cristo ainda não tinha consumado a lei ainda era obrigatória para os judeus. 3. E outra coisa muito importante a se observar neste texto, é que Jesus está falando, que eles davam os dízimos, da hortelã, do endro, e do cominho, ou seja, do fruto da terra, e não de dinheiro, confirmando o que já falamos algumas páginas atrás, que o dízimo não era dinheiro, mas a 10ª parte do fruto que a terra produzia. Levítico 27.30, Deuteronômio 14.22 e 29. 4. Se realmente neste versículo, Jesus estivesse ensinando que o dízimo seria obrigatório na nova aliança, porém sabemos que não é, então Jesus também estaria ensinando que deveríamos continuar fazendo os sacrifícios que a lei exigia, pois ele também disse quando curou o leproso: vai, mostra-te ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mateus 8.4. Deveríamos nos apresentar a um sacerdote, e apresentar ofertas de acordo com o que Moisés ordenou. Por acaso você já viu nos dias atuais, alguém que ficou curado de alguma doença, se apresentar diante de um sacerdote e oferecer algum sacrifício que a lei ordena? Com certeza não. E por quê? Porque na verdade, Jesus não estava dizendo que deveríamos continuar a fazer os sacrifícios da lei, e nem que deveríamos continuar a dar os dízimos que a lei exigia. O problema é que estão interpretando os textos da forma errada, movidos por interesses denominacionais. Como foi dito agora há pouco, Jesus estava vivendo no tempo em que a antiga aliança ainda estava em vigor, por isso ele mandou o leproso que era judeu fazer o sacrifício que a lei ordenava, e do mesmo modo, ele mandou os fariseus pagarem o dízimo do endro, do cominho, e da hortelã, porque a antiga aliança ainda está em vigor, mas que seria em breve concluída, com a sua morte e ressurreição. Romanos 10.4. Portanto, não podemos usar esta passagem para dizer que Jesus nos mandou dar o dízimo, pois se fizermos isso, precisaremos reerguer toda a lei. Alguns pastores ainda dizem que devemos dar os dízimos sim, porque os dízimos foram dados antes da lei. Abraão realmente deu o dízimo antes da lei, falaremos melhor sobre isto em um capítulo mais na frente, mas o dízimo que Abraão deu foi apenas uma única vez, e dízimos apenas dos despojos da guerra que ele havia vencido, e não dos seus bens pessoais. Hebreus 7.4. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra,
e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14.18, 20. Jacó também deu o dízimo antes da lei, falaremos melhor sobre isto também, em um capítulo mais na frente, mas uma única vez, e como voto e não por mandamento. E Jacó fez um voto, dizendo, se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu empastornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis 28.20, 22. Mas, o que esses pastores escondem é que a guarda do sábado também foi praticada antes da lei. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra, que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criará e fizera. Gênesis 2.1, 3. Também a circuncisão foi praticada antes da lei. Disse mais Deus a Abraão, tu, porém, guardarás a minha aliança, tu, e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo o homem entre vós será circuncidado. Gênesis 17 de setembro de 2010. Só que depois, tanto o dízimo, como o sábado e a circuncisão, se tornará lei, e eram obrigatórios, mas apenas para o povo judeu e sua religião, chamada de judaísmo, como mostram os versículos a seguir. O dízimo na lei, também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Levítico 27.30. O sábado na lei, lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado, e o santificou. Êxodo 20 de agosto de 2011. A circuncisão na lei, e no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Levítico 12.3. Se tanto o sábado, como a circuncisão, como o dízimo, foram dados antes da lei, e depois viraram lei, então por que os pastores cobram apenas os dízimos dos irmãos? Dizendo que o dízimo foi dado muito antes da lei, e é uma lei universal, e por isso deve continuar sendo dado. Não deveriam eles cobrar também da igreja a guarda do sábado e a circuncisão? Haja vista que foram praticados também antes da lei, deveriam ser considerados uma lei universal assim como o dízimo. Porque se o dízimo foi praticado antes da lei, o sábado e a circuncisão também foram, mas a verdade é que não somos mais obrigados a guardar os sábados, nem a circuncisão, e muito menos os dízimos, ou qualquer outro preceito da lei cerimonial. Se Abraão e Jacó deram dízimo de forma espontânea, isto já deixa claro que não somos obrigados a fazer o mesmo, pois foi uma ação voluntária da parte deles, algo pessoal entre eles e Deus, mas agora, estão querendo usar esses textos para nos inibir, e nos coagir, a fazermos o que eles fizeram, e isso qualquer teólogo sabe que não é doutrina para a igreja, e muito menos obrigatório. Amados, tudo é muito óbvio, as Escrituras dizem que a lei terminou em Cristo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10.4. As Escrituras dizem que todas as exigências da lei, Cristo cumpriu com sua morte e ressurreição, portanto, não precisamos mais fazer os sacrifícios de dízimos, nem de sábados, nem de circuncisão, e nem de tantos outros rituais que eram obrigatórios ao povo judeu no tempo da lei. Em Atos 15, no Concílio de Jerusalém, foi decidido pelos próprios apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo Espírito Santo, que nós crentes gentios, não somos obrigados a guardar as leis judaicas, como os judeus estavam querendo, e agora 2000 anos depois, estão querendo de novo despertar esta questão, e impor à igreja a guarda da lei concernente ao dízimo. Se conhecêssemos as Escrituras, saberíamos que esta questão já foi resolvida em Atos 15, que, nós crentes gentios, não somos obrigados a fazer a circuncisão, a guardar o sábado, e dar os dízimos, e nem a praticar a lei de Moisés. Atos 15.10, 11, 19, 24,28. 2.5. Eu não vim destruir a lei, mas cumprir. Mateus 5.17, 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Muitos pastores estão usando esta passagem para dizer que Jesus está nos mandando guardar a lei, dizendo que Cristo não destruiu a lei, mas na verdade eles não estão preocupados em que você guarde a lei, eles só falam assim, quando se trata de dar dízimos, porém deixam de lado todo o resto da lei, mas vamos ver o que realmente Jesus nos ensina nesta passagem. O que Jesus está dizendo nesta referida passagem, é que a palavra dos profetas e os escritos da lei apontavam para ele, João 5.39,
e precisavam ser cumpridas, terminadas, concluídas, mas sem que fossem destruídas. A lei precisava passar, para dar lugar à graça, o antigo pacto, para dar lugar ao novo, a antiga aliança, para dar lugar à nova. Pois a lei e os profetas eram sombras das coisas que estavam por vir através de Cristo. Colossenses 2:16, 19 e Hebreus 10:1, elas anunciavam as obras do Messias, e quando ele viesse, elas seriam cumpridas, e não teriam mais necessidade de serem praticadas. Quando Cristo diz que não veio destruir a lei, mas cumprir, preste bem atenção no que ele está dizendo. O termo grego para destruir é katalion, que significa demolir, desintegrar, ou seja, Cristo está dizendo que não veio destruir a lei, sinônimo grego analiskon, mas como ele mesmo disse, eu vim cumprir a lei, e o termo grego para cumprir é apleron, que significa trazer ao fim, realizar, satisfazer, terminar, ou seja, quando Cristo disse, eu vim cumprir a lei, ele está dizendo que terminou. E terminou a lei, Romanos 10:4, mas sem destruí-la, ele a completou, realizou, pôs um fim à lei sem a destruir, ele a satisfez, por isso ele disse na cruz, está consumado, João 19:30, isso significa que foi completado, como quem termina uma obra, uma construção, concluindo e pondo um fim, de modo que não se precisa fazer mais nada na referida construção. As escrituras são muito claras, e nos dizem que a lei era transitória, ou seja, era passageira, terminaria um dia, quando as coisas para as quais elas apontavam se cumprissem. Então teria chegado o seu fim. Gálatas 3:19 e 25. Israel havia sido avisado que um dia a antiga aliança terminaria, para dar lugar a uma nova. Hebreus 8 de julho de 2013. E foi ali, na cruz do Calvário, que o Senhor Jesus concluiu a lei e institui a nova aliança, de modo que antes que o céu e a terra tivessem passado, nem um jota ou um tio caiu da lei, sem que tudo nela tivesse antes se cumprido nele. Todas as suas exigências se cumpriram ali, em Cristo. Ele consumou a lei, satisfez o que ela exigia, cumpriu o propósito para o qual ela foi dada. Portanto, o céu e a terra, agora podem passar, pois a lei foi cumprida em Cristo, na sua morte e ressurreição. Nada mais relacionado à lei cerimonial precisa ser praticado. Se praticarmos, estaremos dizendo que a lei ainda continua vigorando, afirmando assim que o sacrifício de Cristo foi em vão. Gálatas 2:21, ou que não foi suficiente, já que ele veio cumprir a lei, e mesmo sendo que ela já foi cumprida por Cristo, estão nos obrigando a guardá-la novamente. Sendo que a lei a ninguém justificou. Atos 13:39. Isto é simplesmente um absurdo. Saiba que você que está querendo cumprir a lei, está anulando o sacrifício de Cristo. Todos os que querem ser justificados pela lei, estão reerguendo o véu da antiga aliança, o qual Cristo rasgou na sua morte, para nos dar acesso a Deus sem as obras da lei. Marcos 15:38. Estão caindo da graça os que querem se justificar pagando o dízimo que era exigência da lei. Gálatas 5:4. Se você chegar para qualquer pastor e perguntar ao pastor, por que não sacrificamos mais animais como na antiga aliança? Por que não guardamos mais o sábado? Por que não praticamos mais a circuncisão? Ele vai lhe responder, é porque tudo isso era da lei, e o fim da lei é Cristo. Talvez ele lhe mostre Romanos 10:4, e vai lhe convencer que não precisamos mais guardar essas coisas, porque a lei findou em Cristo. Daí eu pergunto, então por que continuar a pagar o dízimo? Ele também não era da lei. Por que então, não guardar o sábado e a circuncisão também? Já que pastores insistem em dizer que devemos continuar pagando o dízimo, então deveríamos também continuar a guardar toda a lei. Você não acha? Na verdade, não devemos continuar guardando os sábados, nem a circuncisão e nem o dízimo também, porque se praticarmos um, devemos também praticar os outros, mas como não praticamos mais alguns, então não devemos praticar também os outros, pois estamos na graça e não debaixo da lei. Gálatas 5:3 e 4, Tiago 2:10. Como vimos neste capítulo, a passagem de Mateus 5:17-18 está sendo manipulada, e mal interpretada, com o propósito de inibir as pessoas a pagarem algo que não precisa mais ser pago, pois Cristo já pagou tudo por nós na cruz do Calvário. Não estamos devendo nada, não somos ladrões por não devolver o dízimo. Como está escrito, não são os dízimos, mas Cristo quem nos justifica. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Romanos 8:33 e 34. Na verdade, como estamos vendo, a doutrina do dízimo é uma das maiores heresias pregadas pelas igrejas. É uma forma de coagir as pessoas a dar dinheiro sem que elas queiram dar, mas dão porque pensam que receberão 100 vezes mais, ou porque acham que é obrigatório, e ainda, porque têm medo do devorador, o qual apresentaremos no capítulo 14 deste livro, e veremos claramente nas Escrituras, que não são demônios, mas eram insetos que atacavam a lavoura dos judeus. Tudo o que estão ensinando por aí, dizendo que o dízimo é obrigatório, não passa de manipulação psicológica e falsa doutrina. Se você perguntar a qualquer pastor ou teólogo sincero, se o dízimo é ou não obrigatório, ele vai lhe dizer que não é obrigatório, vai lhe dizer que contribuição deve ser dada de coração, e não por obrigação. A questão que estamos tratando aqui neste livro, não é se devemos ou não ajudar a obra de Deus, a questão é, se o dízimo é ou não obrigatório.
e como está ficando claro pela palavra de Deus, concluímos definitivamente à luz das Escrituras, que com certeza o dízimo não é obrigatório, e em hipótese alguma o devorador é demônio. Capítulo 3. Abrir as janelas do céu, e mandar bênçãos sem medidas. Malaquias 3.10 Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Baseado nesta passagem bíblica, muitos pastores têm dito aos fiéis que, se eles derem seus dízimos com fidelidade, usufruirão da fidelidade de Deus, vão prosperar, fiar ricos, prometem aos fiéis que receberão 100 vezes mais, deixarão de ser cauda, para serem cabeça, estarão por cima, e não por baixo. Com isso, eles levam pessoas a viverem ansiosas e iludidas, esperando de Deus o que ele não prometeu. São muitas as apelações desses pastores, e mais ainda suas promessas para quem der seus dízimos de tudo o que ganharem, levando os fiéis a darem sua contribuição por ganância, da forma errada, levam os fiéis a barganharem com Deus, e em casos extremos a cobrarem de Deus. Desta forma eles conseguem iludir essas pobres pessoas a sacrificarem todos os meses a 10ª parte de tudo o que ganham com trabalho e suor, para engordarem esses lobos mercenários, que nunca se fartam de comer a gordura e a lã das ovelhas. Ezequiel 34.1, 10,17, 22. Só que depois de algum tempo, muitos fiéis têm percebido que essas promessas não estão se cumprindo em suas vidas. Muitos continuam pagando aluguel, sem um carro bom, com pouco dinheiro, passando privações e etc. E quando questionam seus líderes sobre o porquê não estão prosperando, recebem a resposta de que não estão dando com fé o suficiente, e assim muitas pessoas estão confusas e frustradas, pensando que Deus não lhes ama, mas eu quero lhe mostrar nas Escrituras a verdade sobre este engano. Veja bem, se o povo de Israel viva da agricultura, plantio e colheita dos frutos da terra, e da pecuária, criação de animais, então eles precisavam de chuva para que a terra produzisse o seu fruto, e para que os animais se fartassem e se multiplicassem. Assim eles teriam fartura e prosperidade, poderiam colher muito, e criar muitos animais, para depois comercializar e obter riquezas. Quando Deus tirou o seu povo do Egito, disse que os levaria para uma terra que mana leite e mel, e que é glória de todas as terras, Ezequiel 20.6, ou seja, a melhor de todas as terras, uma terra próspera, rica, que produz o que se planta, uma terra de fartura de águas, onde se pode criar e plantar sem dificuldades, e que enriquece seus moradores por ser tão excelente. Mas debaixo do céu, não há terra que não precise de chuva para dar a prosperidade que ela é capaz de dar. Qualquer terra, por melhor que seja, depende de que Deus abra as portas do céu e mande chuva para que possa produzir e dar vida. Se não houver chuva e água, a melhor terra não passa de um deserto estéril e sem vida. Portanto, Deus estava dando esta terra gloriosa ao seu povo, mas alertando os que dependeriam de Deus para gozarem da prosperidade e riqueza dela. Tanto é que quando faltava chuva, o povo logo entendia que era castigo de Deus sobre eles. Deuteronômio 11.16, 17, 2 Crônicas 6.26, 31, 2 Crônicas 7.13, 14. Por isso Deus os ameaçava de fechar os céus, e não mandar chuvas, se o povo não guardasse os seus mandamentos, inclusive de pagar o dízimo. Mas se o povo desse os seus dízimos, e guardassem os mandamentos do Senhor, então, Deus abriria as portas do céu, e mandaria chuva, para que houvesse fartura e prosperidade para todos os moradores da terra. Portanto, abrir as portas do céu e mandar bênçãos sem medidas, significa nada mais nada menos do que mandar chuva para que a terra produza com abundância o grão nela plantado, de modo tão próspero que a nação não teria onde guardar, e consequentemente a multiplicação e engorda dos animais, que passariam a valer muito dinheiro por serem bem alimentados. Como vimos, o significado de abrir as janelas do céu não tem nada a ver com o que alguns pastores estão pregando hoje. Era uma promessa de Deus para os judeus que guardavam os mandamentos de seus mandamentos, e não para nós. Por isso as janelas do céu não se abrem para os irmãos que dão seus dízimos nas igrejas, porque na verdade não é Deus que está prometendo, mas sim os pastores hereges, e Deus não tem obrigação nenhuma de cumprir o que esses pastores estão prometendo em nome dele. Pelo contrário, eles pagarão um alto preço por usarem o nome de Deus em vão. Não podemos sair por aí, pegando toda a promessa que Deus deu aos judeus, e dizer para as pessoas que é para elas também. Não podemos aplicar essas promessas para nós. Isto é totalmente errado. É herético. Só cai neste engano quem não tem o mínimo de conhecimento bíblico. Capítulo 4. O devorador é um demônio. Malaquias 3.11. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Muitos estudiosos afirmam que nas Escrituras existem textos complexos de se interpretar. Eles os chamam de textos obscuros, e por conta de sua obscuridade e complexidade, esses textos muitas vezes causam divergências teológicas até mesmo entre pastores da mesma denominação, e muitas vezes por serem mal interpretados, acabam nascendo heresias desses textos. Mas sobre este assunto, não precisa ser um teólogo para compreender algo que está claro tão nas Escrituras, pois este é um dos assuntos mais simples de se compreender. A maioria dos pastores atuais insiste em dizer que o devorador é demônio,
eles chegam a fazer extraordinários malabarismos teológicos, porém maliciosamente, pois eles sabem muito bem que as escrituras mostram explicitamente que o devorador do referido texto devora o fruto da terra. Porventura poderia um demônio comer o fruto da terra? É claro que não, e qualquer leigo sabe disto. Mas infelizmente o que temos visto são pessoas com medo deste tal devorador. Eles acreditam que se não derem seus dízimos com fidelidade o devorador atacará sua saúde, seu casamento, sua família e suas finanças. Atribuem ao devorador todo o prejuízo financeiro que lhes incorre, se alguma necessidade surge, ou se tem alguma despesa extra. Já ficam apavorados, crendo que é a ação do devorador. Infelizmente esta doutrina do devorador tem induzido as pessoas a darem suas contribuições na igreja pelos propósitos errados, pois muitos sabem no fundo do coração que só contribuem todos os meses por medo do tal devorador. Outro dia, um obreiro do nosso ministério me disse que sua irmã, filha de seus pais, estava internada e morreu, mas antes de morrer, no período que passou no hospital, mesmo debilitada, sempre argumentava com sua família que estava preocupada porque não tinha dado dízimo naquele mês. Eu fico pasmado com a maldade dos homens que pregam esta doutrina, impondo cargas ainda mais pesadas sobre as pessoas que já vivem preocupadas com tantas coisas, mas eu quero aqui à luz das escrituras lhe explicar o que realmente era o devorador, e aproveitar para desmascarar esta falsa doutrina de devorador-demônio que circula nas igrejas de hoje. O que ficou da lagarta? O gafanhoto o comeu, e o que ficou do gafanhoto? A locusta o comeu, e o que ficou da locusta? O pulgão o comeu. Joel 1.4. Como está claro nos textos bíblicos, o devorador não é demônio e sim insetos, lagarta, gafanhoto, locusta e o pulgão, que comiam a lavoura do judeu que não dava o dízimo que servia para o sustento do órfão, e da viúva, e do estrangeiro, e do levita, que acabavam passando necessidades. Haja vista que o dízimo era o fruto da terra, então se o judeu não dava o dízimo do grão, também não tinha uma boa colheita para se fartar, porquanto esses devoradores vinham e comiam todo o fruto da terra como castigo de Deus para a nação por não darem os dízimos. 2 Crônicas 7.14, 15, 2 Crônicas 6.28, 31. Leia Joel 1 de maio de 2020 e veja o estrago que esses devoradores fizeram muitas vezes na lavoura do povo judeu por causa da sua infidelidade em cumprir a lei do Senhor. Pastores e teólogos, por favor, dizer que devorador é demônio é zombar da inteligência do povo, afinal de contas demônios não comem capim nem grama, e vocês sabem muito bem disso. Sejam autênticos e digam verdade, parem de iludir as coitadas das ovelhas, vocês vão prestar contas com Deus, não esqueçam disto. Amados, deixem de ser crianças, e cresçam no conhecimento da palavra de Deus. Não é à toa que o profeta nas escrituras diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 4.6a. Sinceramente, eu me recuso a acreditar que alguém continue crendo que o devorador seja algum demônio que anda por aí nas igrejas fiscalizando o livro do caixa, e vendo quem deu o dízimo ou não este mês. Você não acha estranho que depois de ter sido regenerado e selado com o Espírito Santo de Deus, alguém venha lhe chamar de ladrão porque não deu 10% para a igreja dele? Analise comigo, se esses devoradores fossem realmente demônios, e que atacariam a saúde, casamento, família e finanças dos infiéis nos dízimos, então por que dizimistas fiéis também sofrem prejuízos e pecas? Por que dizimistas fiéis também gastam com remédios? Por que dizimistas fiéis passam crise em seu casamento e família? Por que dizimistas fiéis sofrem assalto e muitas outras coisas que os falsos pastores dizem que são obras do devorador? Já que eles dão seus dízimos com fidelidade, nada disso deveria acontecer com eles, não é verdade? Na verdade, se há algum devorador nos dias de hoje, seriam esses maus pastores que exploram e comem tudo das ovelhas. Ezequiel 34.1, 10,17, 22. Esses sim, são os devoradores do povo. É claro que os líderes gananciosos vão tentar te manter no cativeiro doutrinário, mas graças a Deus, muitos já estão compreendendo que esta doutrina de devorador não passa de uma heresia exploradora, e estão sendo resgatados pelo poder da verdade do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você não precisa mais ficar com medo do devorador, e ficar dando 10% do seu dinheiro a alguém, pois ele não é uma ameaça para nenhum de nós, era apenas para os judeus, e como vimos em vários textos bíblicos, o devorado nunca foi, e nunca será demônios, mas sim insetos que destruíam a lavoura dos judeus infiéis. E como esta ameaça não é para nós, fique em paz, e sossegue seu coração. Capítulo 5. O que é o dízimo dos dízimos? Números 18.25 e 26. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, também falarás aos levitas, e dir-lhes-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Atualmente muitos pastores têm tirado como salário a 10ª parte dos dízimos que entram na igreja, e se beneficiado com dízimo dos dízimos engordando suas contas bancárias, alegando que é o salário deles pelo seu trabalho como ministros da igreja. Mas o dízimo dos dízimos nunca foi dado a pastores, não há esta regra nos livros do Novo Testamento, Jesus e os apóstolos nunca falaram sobre este assunto, isso não pode ser praticado hoje. Achei necessário aprendermos sobre o que é o dízimo dos dízimos, para que possamos ficar atentos ao que acontece em algumas igrejas.
Quando Deus escolheu a tribo de Levi para ajudar os sacerdotes no ministério do templo, Números 18.1, 3, 6, ele lhes deu os dízimos da nação de Israel para sustento de suas famílias. Era recompensa pelo trabalho que realizavam para Deus no templo. Eles não receberam herança na terra de Israel, nem trabalhariam em outra coisa, apenas no ministério do templo. E os dízimos eram seu sustento, seu salário, sua recompensa. Números 18.21, 24. E a ordem de Deus era que os levitas, ao receberem os dízimos do povo, tirassem a 10ª parte desses dízimos, que é o dízimo dos dízimos, e dessem aos sacerdotes e ao sumo sacerdote, para sustento deles e de suas famílias. Números 18.25 e 26, e Neemias 10.38. Isso era uma lei, e tinha que ser cumprida, para que a casa de Deus, o templo, não ficasse abandonada, pois todos os dias, os levitas, e os sacerdotes, tinham trabalho no templo e não podiam parar. Todavia precisam de sustento para suas casas, e Israel entendia esta necessidade, mas quando Israel era infiel em seus dízimos, os levitas e os sacerdotes tinham que ir para o campo plantar para sustentar suas famílias, e deixavam a casa de Deus, o templo, desamparada, e isso desagradava a Deus. Podemos ver um exemplo disso, no livro de Neemias 13 de outubro de 2013, onde Neemias teve que organizar essa questão. Capítulo 6. Um levita dando o dízimo à igreja. Atos 4.36 e 37, então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que, traduzido, é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, e trouxe o preço, e o depositou aos pés dos apóstolos. Havia na igreja antiga um levita chamado Barnabé. O texto diz que ele vendeu uma propriedade e deu como oferta para a igreja. Este texto é uma das muitas evidências de que o dízimo não era praticado pela igreja primitiva, pois Barnabé, sendo levita, era ele quem deveria ter recebido os dízimos das pessoas, pois era um direito que a lei de Moisés lhe dava por ser levita. Números 18, 21. Mas na verdade, ao invés de receber dízimos, Barnabé está dando ofertas para a igreja. A lei do dízimo diz que o levita deveria receber os dízimos do povo, e ao receber, ele deveria dar o dízimo dos dízimos aos sacerdotes da casa de Arão, como mostram os textos a seguir. Também falarás aos levitas, e dir-lhes-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. E contasse-vos a vossa oferta alçada, como o grão da eira, e como plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Senhor Arão, o sacerdote. Números 18.26 e 28. E que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores, e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Neemias 10.38. É claro que se a igreja continuasse a pagar os dízimos como os judeus da antiga aliança, Barnabé, por ser levita, estaria recebendo os dízimos dos irmãos, e não dando ofertas na igreja. E com certeza, se a igreja pregasse a lei do dízimo, Barnabé teria dado não apenas sua oferta, mas também um dízimo dos dízimos, porém ao sacerdote da família de Arão, e não para a igreja. Imagina aí se a igreja tivesse cobrando dízimos do povo. A guerra seria grande com os judeus por causa disso, pois os judeus não aceitaram a Jesus como Messias, portanto continuaram com os sacrifícios da lei, inclusive a cobrança dos dízimos, e os sacerdotes continuaram a trabalhar no templo e a oferecerem os sacrifícios como a lei mandava, e o povo continuava pagando os dízimos aos levitas como era costume. Veja o que diz o historiador Flávio Joséfo. O dízimo no período do judaísmo helenístico ainda era a fonte principal de renda para os sacerdotes e levitas, embora no ato o dízimo, quando deixado à consciência do contribuinte, ficou frequentemente sem ser pago. Ocasionalmente, portanto, sumos sacerdotes cobiçosos asseguravam-se do recebimento dos seus direitos ao enviar bandos facínios, para tirarem os dízimos das eiras. O agricultor não era digno de confiança para cumprir esta responsabilidade religiosa importante. Joséfo. ANT, 20, 181, 20, 206 e 7. O dízimo só deixou de ser praticado no ano 70, ou seja, quase 40 anos depois da morte de Cristo, quando o general romano, Tito, filho do imperador Vespasiano, destruiu o templo de Jerusalém. Mesmo assim, haviam rabinos que insistiam em que o dízimo continuasse sendo pago pelos judeus, como diz a enciclopédia Gevi. Depois da destruição do templo, os rabinos ressaltavam a importância do dízimo. Consideravam-no como sendo um dos 3 elementos mediante cujo mundo foi criado, e como meio pelo qual os israelitas escapavam à sorte dos ímpios. Gevi Enciclopédia, 12, 151b. A igreja jamais cobraria dízimos do povo, pois eles sabiam que isto era um direito que pertencia aos levitas e aos sacerdotes, aos órfãos e às viúvas, e não à igreja. Muito pelo contrário, eles tinham consciência que esta era uma prática da lei e não se aplicava à igreja. Por isso você não encontra em nenhuma passagem do Novo Testamento uma única cobrança de dízimos à igreja. Mais claro do que isso só não entende quem não quer. Capítulo 7. Dai a César o que é de César,
e a Deus o que é de Deus. Marcos 12.13, 17, e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. E, chegando eles, disseram-lhe, Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus, é lícito dar o tributo a César, ou não? Daremos, ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes, por que me tentais? Trazei-me uma moeda, para que a veja. E eles lhe trouxeram. E disse-lhes, de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram, de César. E Jesus, respondendo, disse-lhes, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Este é também um dos textos mais usados para pedir dízimos em algumas igrejas. Muitos pastores dizem que quando Jesus disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, ele estava dizendo que os impostos são de César, mas os dízimos são de Deus. Eu até dou risadas com a criatividade desses homens, que em todo versículo da Bíblia, veem uma oportunidade para arrancar a qualquer custo o dinheiro das pessoas. Este texto em momento algum está se referindo a dízimos e nem a ofertas. Você acha mesmo que Jesus saiu lá do céu, deixou a sua glória, e veio aqui na terra para cobrar dízimos? O que este texto diz na verdade é o seguinte, como todos sabemos, naquele tempo a nação de Israel estava debaixo do jugo romano, que havia se tornado o maior império do mundo a partir do século antes de Cristo, com uma população estimada por alguns historiadores em 60 milhões de pessoas. Roma havia conquistado muitas nações, e por influência dessas nações, havia sido introduzido no Império Romano o culto ao imperador, pois muitos ao verem o poderio de Roma, e o quanto eles conquistavam, acreditaram que Roma tinha uma missão divina na terra, e consequentemente o imperador foi considerado divino, ou seja, um deus, e como todo deus, o imperador era digno de ser cultuado. Então cunharam a imagem do imperador na moeda romana que circulava dentro do império, principalmente por conta disso, os judeus não concordavam em pagar o imposto a Roma, pois acreditavam que sua moeda era um símbolo de idolatria, e que estariam praticando idolatria se pagassem o imposto ao imperador. Mas quando os líderes judeus vieram questionar Jesus sobre o imposto, na verdade, eles não estavam preocupados em pagar o imposto a César. O motivo dos fariseus terem perguntado a Jesus se deveriam pagar imposto a César ou não, era para prejudicar o seu ministério, que alcançava cada vez mais pessoas, e se Jesus dissesse sim, ele estaria traindo o seu povo, e a lei de Deus, praticando idolatria, e se dissesse não, seria acusado de insurreição, e declarado inimigo de Roma, e isso com certeza resultaria em sua morte. Mas Jesus sabiamente aproveitou a oportunidade e deu-lhes uma lição, ensinando que de fato eles deveriam ser obedientes às leis romanas, mas é claro, desde que essas leis não contrariassem a santa palavra de Deus. Jesus lhes disse que eles deveriam pagar o que a lei cobrava, já que estavam debaixo do jugo de Roma. Seria justo pagar o imposto a César, mas não poderiam esquecer a lei de Deus, a qual haviam abandonado e trocado pelas tradições dos anciões. Marcos 7 de janeiro de 2013, pois estes haviam introduzido uma lei oral, como sendo um complemento da lei de Moisés. A lei oral era uma interpretação dos escribas, que surgiu depois do cativeiro babilônico por volta do segundo século antes de Cristo, e que muito tempo depois, foi acrescentada ao Talmud, e reconhecida pelos judeus como palavra de Deus. Porém na tradição oral, haviam muitas coisas que Deus não tinha ordenado, e que não passavam de legalismo religioso. Marcos 7.6 e fim 7. Mas mesmo assim, os líderes judaicos as tornaram ordenanças para o povo como algo que vinha do próprio Deus, e Jesus questionou o que eles estavam trocando a palavra de Deus por tradições de homens. Marcos 7.8 e fim 9. E disse que assim como eles deveriam dar a César o que é de César, ou seja, pagar o imposto a Roma, muito mais deveriam dar a Deus o que é de Deus, ou seja, guardar os verdadeiros mandamentos de Deus e não os abandonar, para praticarem as tradições dos homens como eles haviam feito. Com isso, Jesus estava dizendo que as leis de Deus devem ser cumpridas pelo seu povo, tanto quanto as nações têm obrigação de guardarem as leis que as regem. Jesus não estava falando de dízimos, mas de praticar a palavra de Deus e obedecê-la. Isso é dar a Deus o que é de Deus. Capítulo 8. O fruto proibido do jardim do Éden era o dízimo. Gênesis 2.9, 15, 17. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Um dos maiores absurdos que ouvi nos últimos anos, foi que Deus instituiu o dízimo no jardim do Éden, e que a árvore do conhecimento do bem e do mal era o dízimo, portanto Adão não deveria tocar, pois morreria se o fizesse, e como Adão desobedeceu pagou um preço alto por isso. Este tipo de interpretação chega ao ápice das heresias, pois tanto o texto, quanto o contexto, mostram claramente, que aquela era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e não o dízimo. Vou explicar em poucas palavras. A ordem de Deus era que se Adão comesse daquele fruto ele perderia sua inocência, e se tornaria conhecedor do bem e do mal.
e morreria. Gênesis 3:22. Satanás, sabendo disso, tentou a Eva, que consequentemente tentou a Adão. E exatamente como Deus havia dito aconteceu, quando ele comeu do fruto, tornou-se conhecedor do bem e do mal, daí percebeu que estava nu, e ficou como vergonha. Gênesis 3:7, 9, 11. E o preço por esta atitude de desobediência, foi que ele perdeu sua inocência, pureza, santidade, e a comunhão com Deus. A morte e o pecado entraram no mundo, e atingiram a todos os homens, e em todas as épocas, de modo que agora teriam que morrer por causa do pecado. Gênesis 3:19, Romanos 5:12. Adão passou a sofrer situações que não lhes poderia sobrevir antes de pecar, pois tinha acesso à árvore da vida. Gênesis 3:22. Perdeu todos os benefícios que Deus lhe havia dado e foi expulso do paraíso. Gênesis 3:14 e 24. Deus pôs a árvore do conhecimento do bem e do mal, para provar a obediência do homem em relação à sua palavra, ou se ele se desviaria para dar ouvidos a outros. Gênesis 3:17. Mas jamais o Senhor disse que aquela árvore seria o dízimo. Mas apenas os mercenários, que em tudo veem oportunidade de ameaçar as pessoas que não têm conhecimento bíblico, é que usam deste texto para explorar as pessoas, e se beneficiarem financeiramente com isso. Abra o olho, meu irmão, fuja, deixe de ser explorado. Capítulo 9. A oferta da viúva pobre. Lucas 21:1, 4. E, olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos, esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobeja, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Alguns usam este texto, e dizem que a viúva deu tudo o que tinha esperando uma recompensa de Deus para ter uma vida melhor. Então eles ensinam que devemos dar tudo para a obra de Deus para que possamos prosperar, mas esses ensinamentos são apenas mais heresias, pois o texto em momento algum está afirmando isso. É importante observar que este texto não está falando de dízimos, ou de barganhar com Deus como alguns pregam, mas está mostrando o momento em que os judeus vinham depositar suas ofertas de acordo com os ritos judaicos como o próprio texto mostra. Usar este texto para pedir dízimos, mandar o povo dar tudo o que tem para a igreja, e esperar que Deus venha lhe dar em troca 100 vezes milhas, é no mínimo absurdo. Esta viúva não deu tudo o que tinha esperando nada em troca. Se ela tivesse agido assim, Jesus não teria se alegrado com a oferta dela, mas ela deu todo o seu sustento como oferta, não porque havia algum explorador pedindo que ela assim o fizesse, mas para expressar sua gratidão, amor e dependência de Deus. O texto nos mostra que os ricos depositavam suas ofertas para cumprir os ritos religiosos, e porque tinha sobrando, e seu propósito principal em dar as ofertas não era o amor a Deus, mas para se mostrarem e serem vistos pelos homens. Mateus 15:3. Eles jamais seriam capazes de dar alguma coisa se não tivessem sobrando, pois eram avarentos. Lucas 16:14. O texto também nos ensina que Deus não está preocupado com valores ou percentagens, mas com um coração sincero. Mateus 6:1-4. E ele viu isso naquela viúva pobre, que não deu por obrigação, ou porque estava sobrando, nem com medo do devorador, mas simplesmente por amor e alegria. E isso é tão sério, que Jesus chegou a dizer, que antes de darmos nossas ofertas, precisamos estar reconciliados com nossos irmãos, do contrário Deus não as recebe. Mateus 5:23 e 24. Capítulo 10. Atos 5:1, 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti. E, vendida, não estava em teu poder. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Ananias e Safira foram dos primeiros cristãos judeus que compunham a igreja primitiva nos tempos apostólicos. No primeiro século, havia se tornado prática comum na igreja os irmãos venderem suas propriedades e trazerem o valor aos pés dos apóstolos para que fossem distribuídos a cada um segundo sua necessidade. Embora, Atos 2:44 e 45, registra que todos vendiam seus bens e repartiam com quem tinha necessidade, são poucos os citados especificamente, como Barnabé que parece ser dos primeiros a renunciar seus bens, e Ananias e Safira. Ananias e sua esposa Safira deixaram um exemplo que no decorrer dos séculos tem sido interpretado das mais diversas formas, e isso tem gerado muitas especulações. Uns, para induzir as pessoas a darem seus bens para a igreja, dizem que eles morreram não terem dado tudo. Outros podem supor que Ananias e Safira negaram o dízimo do que venderam, e a quantia que ofertaram à igreja não correspondia a 10% do valor da venda, e outros ainda dizem outras coisas. Mas afinal, por que Ananias e Safira sua esposa morreram? O texto sagrado nos dá pelo menos 5 razões que foram os motivos da sua morte. Primeiro, Satanás encheu o coração do casal, Atos 5:3a. Segundo, mentiram para o Espírito Santo, Atos 5:3b. Terceiro,
retiveram parte da propriedade, mesmo dizendo que estavam dando tudo. Atos 5.3c. Quarto, mentiram não aos homens, mas a Deus. Atos 5.4c. Quinto, duvidaram da onipresença e onisciência do Espírito Santo. Atos 5.9. Como nos mostram os textos bíblicos, o motivo da morte deles não tem nada a ver com o que dizem por aí, mas alguém pode dizer mas eles não tinham que dar tudo. Não. Eles não tinham obrigação de darem tudo para a igreja. O próprio Pedro disse que a propriedade era deles. Atos 5.4a. Ao vendê-la, o dinheiro era deles para gastarem como quisessem. Atos 5.4b. Eles poderiam ter dito a Pedro: nós vendemos a propriedade por 100 mil, precisamos do dinheiro para resolver algumas coisas pessoais, mas gostaríamos de dar 5 ou 20 mil para a igreja. Com certeza teria sido aceito como bênção. O grande problema não é porque eles não deram tudo, mas porque seus corações não eram retos diante de Deus. Queriam se mostrar, tocar trombeta, aparecer, serem elogiados. Por isso mentiram dizendo que estavam dando tudo sem que estivesse, e isso despertou o zelo do Senhor, que os fulminou, para servir de exemplo a todos os enganadores, usurpadores e mentirosos que querem por meio de mentiras roubar as atenções para si no meio da igreja do Deus vivo. O texto ainda mostra que Ananias e Safira agiram de forma premeditada, Atos 5.9, tornando ainda pior sua reputação. Portanto, usar este texto como pretexto para pedir dinheiro, e inibir as ovelhas a darem tudo, é um verdadeiro absurdo. Cada deve contribuir com quanto quer. Não precisa mentir, ou se sentir inibido. Faça o que Deus tem colocado em seu coração, e não se iluda com as propostas dos homens que prometem coisas que Deus não está prometendo. Apenas oferte quanto você desejar. Quanto seu coração pede, faça isso com alegria, e Deus receberá com amor. 2 Coríntios 9.7. Capítulo 11. Jesus recebia dízimos. Lucas 8.1, 3, e aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. João 13.29, porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Alguém pode dizer que essas duas passagens estão mostrando que Jesus recebia dízimos das pessoas, e tinha até alforje para os recolher. De fato, o texto mostra que Jesus recebia dinheiro para ajudar em seu sustento, mas é um erro pensar que este dinheiro era a 10ª parte de tudo que as pessoas ganhavam, ou que Jesus fica por aí pedindo ofertas e distribuindo envelopes. Jesus nunca recebeu dízimos de ninguém, e muito menos pediu dízimos, ou ofertas a alguém. O texto é muito claro quando diz que algumas mulheres crentes davam de seus bens para sustentar o ministério de Jesus, já que ele era um mestre e que se dedicava inteiramente ao seu ministério e não tinha tempo para trabalhar em outras atividades. Elas viram a necessidade de ajudá-lo em seu sustento. É óbvio que Jesus precisava de sustento. Outra coisa importante a se deixar claro sobre esta questão é que do dinheiro que entrava como ofertas voluntárias no ministério de Jesus, ele fazia questão de ajudar aos pobres e necessitados. Tanto é que quando ele na Santa Ceia disse a Judas: o que faz? Faze-o depressa. João 13.27. Os outros apóstolos pensaram que Jesus tinha mandado que ele pegasse do dinheiro da bolsa e desse alguma coisa aos pobres, e foi exatamente neste ponto que Judas se aproveitou para roubar o dinheiro que se lançava na bolsa. O texto mostra com clareza que ele roubava tudo, João 12.3-6, e sempre dava desculpa que tinha dado dinheiro aos pobres, já que era o que Jesus fazia e os ensinava a fazer. Mas que fique bem claro que este dinheiro não era de dízimos. Ele designou levitas responsáveis para recolher em todo o território de Israel o dízimo, e o dízimo dos dízimos, como eram o grão da terra, os traziam para que fossem guardados no devido lugar, para que posteriormente fossem devidamente repartidos para cada família respectivamente de forma organizada e justa. Neemias 10.34-39, e Neemias 12.44. Portanto, qualquer pastor ou líder que esteja usando este princípio para retirar seu salário, está pregando heresia, pois esta era uma aliança de Deus com os levitas. Números 18 de agosto de 2024, e ninguém poderia usufruir disto. Quem o fizesse estaria debaixo de maldição. E além disso, o dízimo não é para os dias de hoje, portanto, não faz nenhum sentido que algum pastor tire o dízimo dos dízimos como salário. Capítulo 12. Os pais da igreja e o dízimo. Após a morte do último apóstolo João, 98 depois de Cristo grifo meu, em 103 depois de Cristo a igreja foi liderada por homens a quem deram o título de pais da igreja. Este título foi dado devido ao carinho e respeito que os cristãos lhes prestavam, chamando-os de pais, por conta do amor, zelo e dedicação que tinham pela igreja. Esses homens geralmente eram bispos da igreja em algum lugar do mundo.
Apesar de alguns erros que cometeram, no geral foram homens que batalharam pela ortodoxia doutrinária, foram apologistas, polemistas, defensores da verdade, escritores de obras que ainda hoje contribuem com o doutrinamento dos cristãos em todas as partes do mundo, sistematizaram doutrinas fundamentais do cristianismo para melhor entendimento dos leigos, criaram declarações de fé como síntese das doutrinas mais importantes da Igreja, e pelo extremo zelo que tiveram pela palavra de Deus, alguns deles foram mortos por sua fé em Cristo. Atualmente esses homens são muito respeitados por teólogos de todas as denominações, e em todas as nações do mundo, por isso faço questão de mostrar o que alguns deles falaram sobre a doutrina do dízimo, já que viveram um período relativamente tão próximo dos apóstolos, que data do 2º ao 6º século, e em alguns casos, alguns deles até conheceram pessoalmente apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, como por exemplo, Policarpo de Esmina que viveu de 69 a 159 depois de Cristo e foi discípulo do apóstolo João. Segundo Tertuliano, Policarpo foi consagrado bispo de Esmina pelas mãos do próprio apóstolo João. Portanto, a importância de analisarmos o que esses homens falaram, vamos ver o que alguns pais da igreja disseram sobre dízimos. 1. Irineu bispo de Lyon, por volta de 130 a 202 depois de Cristo, em sua principal obra intitulada Contra as Heresias, escrita por volta do ano 180 depois de Cristo disse: E, em vez da lei que ordena a entrega dos dízimos, ele nos disse para compartilhar todos os nossos bens com os pobres, contra Heresias 4.13.3. E por isso eles, os judeus, tinham de fato os dízimos de seus bens consagrados a ele, mas aqueles que receberam a liberdade, puseram de lado todas as suas posses para os propósitos do Senhor, dando alegremente e livremente não as porções menos valiosas de sua propriedade, uma vez que eles têm a esperança de coisas melhores, futuramente, como aquela pobre viúva que depositou todo o seu sustento para o tesouro de Deus, contra Heresias 4.18.2. Irineu não foi o tipo de pastor que ensinava que os cristãos deveriam pagar os dízimos, pelo contrário, ele deixa claro que os dízimos eram práticas dos judeus e não da igreja, que ofertava de forma generosa, espontânea e voluntária, como de fato Jesus e os apóstolos ensinaram. 2. Clemente de Alexandria, 650 e 215 depois de Cristo, em sua obra intitulada Stromata, disse o seguinte sobre o dízimo. Além disso, os dízimos dos frutos e dos rebanhos ensinavam a piedade para com a divindade, e não agarrar tudo com cobiça, mas comunicar dons da bondade para com os vizinhos. Pois foi por meio destes eu acho, e das primícias que os sacerdotes foram mantidos. E nós agora, portanto, compreendemos que somos instruídos pela lei em piedade, e em liberalidade, e em justiça, e em humanidade. Stromata 2.18. Claramente Clemente fala do dízimo como prática judaica, que eram dadas dos frutos da terra e dos rebanhos para sustento dos sacerdotes levitas, e deixa claro que agora a igreja é instruída a piedade e liberalidade. Liberalidade, ou seja, a igreja não contribui porque é obrigada, pois não há imposição de porcentagem, mas com amor, em justiça e humanidade, referindo-se que as contribuições tinham por objetivo ajudar aos necessitados, e não em dar esperando algo em troca, ou ser gananciosos, retendo tudo que possui de forma egoísta. 3. Tertuliano de Cartago, 650 e 220 depois de Cristo, em sua obra Apologia, escreveu: Embora tenhamos nosso cofre, este não é constituído de dinheiro de compra para comprar a salvação, como no caso de uma religião que tem seu preço. No dia mensal, se desejar, cada um coloca uma pequena doação, mas só se for do seu agrado, e somente se puder, porque não há compulsão, tudo é voluntário. Estes presentes são, por assim dizer, o fundo de depósito de piedade, Apologia 39. Tertuliano deixa claro que as contribuições deveriam ser mensais, porém espontâneas, e diz que só se deve contribuir se for do agrado do irmão, e ainda por cima diz que oferte apenas se puder, disse ainda que nada era obrigatório, mas voluntário, deixando claro que não pregava dízimo para a igreja. 4. Justino Marte, 100 e 170, um leigo sem formação teológica, mas que foi considerado o primeiro dos pais apologista. Em Roma, este leigo fundou uma escola de ensino da doutrina cristã, escreveu muitas obras, e em uma delas em relação a contribuições disse: Aqueles que prosperaram e têm esta vontade, contribuem cada um na quantidade que quiser. Aquilo que é coletado é depositado com o presidente, e ele cuida dos órfãos, das viúvas e dos necessitados, e daqueles que estão presos e dos forasteiros que habitam entre nós, e Apol. 67, confronte com. Também aposta. 2.27. Justino deixa claro que a contribuição é pela boa vontade de cada um, de acordo com a sua prosperidade, daquilo que possuem, e o quanto podem e desejam dar. Era isso que ele pregava na igreja e ensinava aos pregadores e cristãos da sua época, e também disse que os necessitados deveriam ser os primeiros a serem socorridos com o dinheiro das ofertas. Dos muitos pais da igreja apenas poucos falaram sobre o assunto diretamente como vimos acima, outros sequer mencionaram por saberem que o dízimo não se aplica para a igreja, uns apenas mencionaram sobre o tema de forma superficial, mas nunca cobrando como obrigação da igreja. Você percebe como é explícito o que esses homens respeitados pela igreja no mundo todo falaram sobre contribuições. Eles mesmos refutam a prática do dízimo, falam de ofertas voluntárias, espontâneas e com amor, não como tem sido ensinado nas igrejas nos dias de hoje,
não com essa opressão que pesa sobre os cristãos nos dias de hoje. Portanto, fica claro que os pais da igreja não ensinaram a igreja a dar o dízimo, muito pelo contrário, eles eram contra todo tipo de oferta dada com interesse pessoal, barganha e apelação. Capítulo 13. A Reforma Protestante e o dízimo. Martinho Lutero, de 1483 a 1546, argumenta o teólogo João Bosco, o grande reformador, respeitado pela maioria dos estudiosos, pregadores e pastores evangélicos, foi erroneamente interpretado por alguns por haver sugerido e elogiado o modelo de dízimo para ser um imposto do governo da época, pois considerava uma ótima ideia para ser implantada pelo rei. Entretanto, a observação cuidadosa de seus escritos demonstra que para ele o dízimo não era válido aos cristãos, como se vê em Crotial, 2010, p. 28. Finalmente, ele aplicou este conceito especificamente para a lei do dízimo, mas os outros mandamentos de Moisés, que não são implantados em todos os homens, por natureza, os gentios não mantêm. Nem eles dizem respeito aos gentios, como o dízimo e outros igualmente bons que eu gostaria muito que tivéssemos. Portanto, Lutero se referiu explicitamente ao dízimo como não obrigatórias para os gentios e não sendo parte da lei natural. Tradução nossa. Interessante percebermos a sinceridade de Lutero, pois quando ele diz que eu gostaria muito que tivéssemos, percebe-se que ele simpatizava com a ideia. Entretanto, acima de tudo ele não seguia seus gostos ou opiniões naturais, antes dava prioridade à palavra de Deus. Esta conduta é condizente com a maior luta de Lutero, que foi contra a enorme quantidade de preceitos oriundos da tradição humana que tinham proeminência sobre a Bíblia na Igreja Católica, tal qual foi explicitado sobre o dízimo por Tomás de Aquino. 1. O texto que fala de Martinho Lutero foi extraído do TCC do teólogo João Bosco Costa Vieira, 4.6 página 125. Capítulo 14. O Príncipe dos Pregadores e o Dízimo. Charles Haddon Spurgeon, de 1834 a 1892, é um grande exemplo sobre o ensino de que não é obrigatório dizimar. Ele é um grande expoente da história do cristianismo, citado por todos os pregadores e pastores como referência de homem de Deus. Spurgeon deixou alguns sermões em que aparentemente os ouvintes poderiam fielmente crer na contemporaneidade do dízimo, mas, assim como nas doutrinas bíblicas, não se pode chegar a uma opinião apenas por aparências. A análise de sua obra como um todo, nos apresenta sermões em que explicitamente expõe seu posicionamento, como bem advoga Crotial, 2010, p. 43 e 44, ao comentar sua obra transcrevendo trechos de seus sermões, em 1880, ele notou que Paulo não usava a lei de Deus no sentido de exortar os santos a serem liberais em suas doações, porque eles não estão debaixo da lei. Ele continuou, é também de salientar, em relação à liberalidade cristã, que não há regras estabelecidas na palavra de Deus. Eu lembro de ter ouvido alguém dizer, eu gostaria de saber exatamente o que eu deveria dar. Sim, caro amigo, sem dúvida você gostaria, mas você não está sob um sistema semelhante àquele no qual os judeus eram obrigados a pagar o dízimo aos sacerdotes. Se houvesse alguma regra como está prevista no Evangelho, ela iria destruir a beleza de dar espontaneamente, e lançaria fora todo o florescer do fruto de sua liberalidade. Ele também fez os seguintes comentários sobre órfãos que podem diretamente solucionar as questões do dízimo. Eu tenho lido algumas declarações surpreendentes sobre o direito divino dos dízimos. Parece estar estabelecido nas mentes de alguns que se Deus deu os dízimos a Levi ele deve, portanto, dá-los aos ministros episcopais, uma dedução que eu não vejo. Eu assim deveria deduzir que ele os tinha dados para os ministros batistas, certamente não seria mais ilógico. A ideia dos nossos sacerdotes serem levitas a fim de obterem dízimos obrigatórios seria demasiado abominável para nos distrair por um momento. Tradução nossa, ponto 22 sermão na íntegra em inglês disponível. A citação de Crotial foi retirada deste sermão publicado pela Pilgrim Publications. As opiniões de Spurgeon ficam assim claramente explanadas. Crotial, 2010, p. 45, finaliza suas observações sobre Spurgeon transcrevendo outro trecho de um sermão sobre escrito 2 daquele que foi chamado de O Príncipe dos Pregadores. Novamente, se alguém parar de ler aqui mesmo, então a opinião dele já parece óbvia. Mas ele continuou, eu não gostaria, porém, de estabelecer as regras para o povo de Deus, pois o Novo Testamento do Senhor não é um grande livro de regras, não é um livro da letra que mata, mas é o livro do Espírito, que nos ensina sobre a alma da liberalidade em vez da aparência exterior dela, e que em vez de escrever leis sobre pedras ou papel, ele escreve leis no coração. Queridos amigos, como você propôs no seu coração, e dê proporcionalmente, como o Senhor prosperou a você, e não faça a sua estimativa do que você deveria dar pelo que aparecerá respeitável a você, ou pelo que se espera de você pelas outras pessoas, mas como aos olhos do Senhor, como ele ama quem dá com alegria, e como quem dá com alegria certamente é um doador proporcional. Tome cuidado para que você, como um bom mordomo, mantenha contas justas diante do grande rei. Tradução nossa. 3. Estas palavras de Spurgeon em seus sermões combinam de forma majestosa com todo o conteúdo explanado nos capítulos anteriores. 4. 3 sermão na íntegra em inglês disponível em 4. Todo o texto que fala de Charles Haddon Spurgeon foi extraído do TCC do teólogo João Bosco Costa Vieira, 4.6 página 126,127. Capítulo 15. Quando se iniciou a cobrança de dízimos na igreja? Como
Como podemos ver até aqui, a prática dos dízimos não foi exercida pela igreja primitiva nem pelos apóstolos no século, nem pelos pais da igreja que vieram do segundo ao sexto século, nem por pregadores renomados como Charles Spurgeon e outros, e muito menos pelos reformadores no século XVI. Porém, uma pergunta precisa ser respondida: onde e quando se iniciou a prática da cobrança de dízimos na igreja? De acordo com o estudo da CNBB 8, o livro da Pastoral do Dízimo da Igreja Católica Apostólica Romana, liderada hoje pelo seu maioral, Papa Francisco, reconhecem o que é dito por grande parte dos historiadores e estudiosos que o dízimo foi instituído pela própria Igreja Católica com o apoio de governantes políticos. A praxe de contribuir para cobrir as necessidades da Igreja ia se difundindo no Ocidente. Havia, porém, exceções da parte dos contribuintes. Em vista disto, os concílios foram intervindo nesse setor. O Sínodo Regional de Tours, Gália, em 567, promulgou, por exemplo, a seguinte determinação: instantemente exortamos os fiéis a que, seguindo o exemplo de Abraão, não hesitem em dar a Deus a 10ª parte de tudo aquilo que possuam, a fim de que não venha a cair na miséria aquele que, por ganância, se recuse a dar pequenas oferendas. Por conseguinte, se alguém quer chegar ao seio de Abraão, não contradiga o exemplo do patriarca, e ofereça a sua esmola, preparando-se para reinar com Cristo. Esta é a primeira recomendação de dízimo feita pelos bispos, já não como pregadores ou doutores, mas como legisladores. Contudo, note-se que não impuseram sanção aos transgressores. A justificativa apresentada pelo referido Concílio de Tours em favor dos dízimos era a necessidade de expiar os pecados da população, sobre a qual pesavam guerras e calamidades. Como podemos ver, não existe imposição de sanções aos transgressores, porém podemos perceber claramente a apelação e a pressão psicológica nessas palavras. A própria Igreja reconhece que esta foi a primeira recomendação sobre dízimos da parte dos bispos, pois como temos falado, a doutrina do dízimo não existia na Igreja até este momento. O referido Concílio de Tours apresentou a justificativa de que o dízimo tinha que ser dado para expiar os pecados da nação diante das guerras e calamidades em que estavam vivendo. Continuemos vendo o que o livro 8 da Pastoral do Dízimo da Igreja Católica Romana relata. Mais um passo foi dado no Concílio de Macon, Gália, em 585, quando os padres conciliares houveram por bem impor a excomunhão a quem se furtasse a pagar sua contribuição à comunidade eclesial. O dever moral torna-se também obrigação jurídica. A evolução se explica através das difíceis condições em que se achava o povo cristão, clero e fiéis, na Europa do século VI, as invasões bárbaras, a queda do Império Romano havia acarretado o caos e a insegurança entre as populações. Daí a necessidade de que os bispos despertassem mais vivamente os fiéis para participarem dos interesses de subsistência das suas comunidades. Em Macon, notam os historiadores que não houve apenas a recomendação de um costume antigo, mas uma autêntica inovação. A legislação das diversas províncias eclesiásticas nos séculos subsequentes repetiu várias vezes a determinação do Concílio de Macon. O poder civil haveria de apoiar cerca de 2 séculos mais tarde, sob Carlos Magno, a legislação eclesiástica, confirmando-a com uma sanção civil. Com efeito, a lei capitular dita de Heristal, em 779, manda aos cidadãos franceses pagar o dízimo à igreja, ficando o bispo encarregado de o administrar. Os contraventores sofreriam a sanção imposta aos infratores das leis civis, ou seja, provavelmente a multa de 60 soldos. Em 780 e 801 a ordem foi reiterada. Como podemos ver acima, neste concílio, a Igreja Católica Romana e o imperado Carlos Magno impõem sob pena de excomunhão e pagamento de multa ao Estado, a obrigatoriedade de dizimar. Deste modo os fiéis estavam pressionados, pela Igreja e pelo Estado, de modo que os que não temessem a excomunhão que segundo eles, tirava da pessoa a graça da salvação, teriam que pagar uma multa ao governo sob pena de prisão aos descumpridores desta lei. Levaram o povo a decidir o que seria melhor, dar dinheiro mesmo que por obrigação à Igreja, ou pagar multa ao Estado. Podemos imaginar a confusão na mente das pessoas, e obviamente as revoltas da população oprimida por este sistema anticristo. Nos séculos que se seguiram, essas leis foram regulamentadas e ganharam força em várias partes da Europa, e foram adotadas em várias partes do mundo, até mesmo no Brasil. Mesmo com o desligamento da Igreja com o Estado, a prática continua até hoje, pois já havia se tornado uma doutrina da Igreja, já que nos 2 primeiros concílios de Latrão que aconteceram em 1123 e 1139, o dízimo foi finalmente incorporado à legislação da Igreja de forma definitiva. De modo que a maioria dos cristãos atuais já se converteram conhecendo que o dízimo é obrigatório, mas o que eles não sabem é que esta prática, como já falamos e mostramos, foi criada no século VIII pela Igreja Católica com o apoio do imperador Carlos Magno. Todavia fica mais do que claro para nós, o dízimo não é obrigatório, não é ordenança de Deus para a Igreja, mas apenas mais uma heresia opressora criada pela Igreja Católica Apostólica Romana, e adotada pelas igrejas evangélicas, para oprimir e explorar os leigos que não conhecem a verdadeira doutrina da palavra de Deus. Portanto, é mais do que correto dizer que, para os dias atuais, o dízimo não passa de um imposto, uma imposição humana e não de Deus. 5.5 Todo o conteúdo do capítulo 19 tem como fonte, http://luistarciso.net/dízimo/de-xt-html/ e foi extraído da CNBB 8, o livro da Pastoral do Dízimo da Igreja Católica Apostólica Romana. Capítulo 16.
Se o dízimo não é mais obrigatório, como faço para contribuir com a igreja? 2 Coríntios 9.7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Neste capítulo, gostaria de lhe mostrar a forma correta de contribuir com a obra de Deus. Não podemos negar que a obra de Deus precisa de recursos, que precisamos ajudar a obra de Deus, mas não por medo, nem por obrigação e nem esperando algo em troca, mas sim como diz o apóstolo Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, com amor e alegria. Se nós de fato queremos contribuir com a obra de Deus, que seja feito da forma correta, como a Bíblia nos ensina, e já que aprendemos que nossas contribuições devem ser feitas com amor e alegria, vamos ver alguns exemplos de quando o povo ofertava sem obrigação, e sem medo, e sem esperar algo em troca, mas simplesmente com voluntariedade e prazer de contribuir. Primeiro exemplo. Êxodo 35.4, 5, 20, 22,29. Neste texto Moisés estava para construir a tenda da congregação que depois se tornaria no templo de Salomão. Ele pediu em nome de Deus, a quem tivesse disposto a ofertar voluntariamente para aquela obra. O texto diz que vieram tantos homens como mulheres, todos aqueles cujo coração se moveu, todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou. Em Êxodo 36.3-7 mostra que o povo trazia tantas ofertas, que foi preciso os responsáveis pela obra pedirem a Moisés para falar com o povo que parassem de trazer ofertas, pois estavam trazendo muito mais do que a obra necessitava, e assim o povo foi proibido de continuar trazendo ofertas para a obra, porque sobejava. É interessante frisar que o povo não estava sendo obrigado e nem ameaçado, mas convidados a ofertar voluntariamente. É assim que os líderes de hoje deveriam pedir ofertas, de forma voluntária e não obrigando e ameaçando as pessoas. E é importante notar que esta passagem é do Antigo Testamento, quando o dízimo ainda era obrigatório. Eu apenas estou tomando como exemplo, tanto a ação dos líderes, como a reação do povo, mas não estou impondo como doutrina, mas só para mostrar o que é ação voluntária para trazer oferta para a causa da obra do Senhor. Segundo exemplo, 1 Crônicas 29.1, 9, 14, 16, 17. Agora é o rei Davi quem mostra o seu amor sincero pela obra de Deus, e dá como oferta voluntariamente do seu tesouro, grandes quantias, e pergunta ao povo se haveria alguém disposto a encher a mão voluntariamente para ajudar também na obra de Deus. E o povo dos mais simples aos mais ricos trazem o que podem, cada um de acordo com a sua condição, e o texto diz que o povo se alegrou com grande alegria porque contribuiu voluntariamente com o coração. Perfeito. Em seguida Davi faz uma oração e declara que sabe que Deus prova os corações e se alegra das pessoas que ofertam com sinceridade. Talvez o mais interessante neste texto seja o fato de Davi em sua oração dizer para Deus que tudo o que eles estão ofertando vem das mãos do Senhor, e que tudo pertence ao Senhor, e que estão dando a Deus o que já pertence a Ele. É exatamente este sentimento que devemos ter quando ofertarmos: alegria, prazer, coração sincero, amor, voluntariedade, mas nunca desânimo, medo, ou ganância de esperar para receber algo em troca, porque é isso que a doutrina do dízimo obrigatório e do devorador da igreja atual faz com você. Eles tiram de você todo o sentimento sincero e de gratidão a Deus quando está ofertando, e coloca dentro de você os piores sentimentos de ganância, ostentação, avareza e egoísmo que Deus condena. Terceiro exemplo. 2 Coríntios 8 de janeiro de 2024. Aqui, Paulo está fazendo uma coleta para os crentes pobres da Judéia que estão sofrendo por conta da seca e das dificuldades que assolavam a nação. Ele ensina que independente da situação financeira, eles ajudavam com generosidade. B. O amor dos irmãos era tão grande que eles ofertavam acima do que podiam. C. Paulo ensina que assim como somos fervorosos na fé, no conhecimento, na palavra e no amor de uns para com os outros, devemos ser fervorosos também nas contribuições. D. Fala que os irmãos não só ofertaram, como fizeram com vontade, pois não aproveitem ofertar sem ter vontade, só para cumprir uma obrigação religiosa ou porque todo mundo está ofertando você tem que ofertar também. Ofertar desta forma não é aceitável diante de Deus. E Paulo também ensina que o crente não pode ficar só na vontade de ofertar. Ele diz que se houve vontade, deve haver também execução, porque muitas vezes temos vontade de ajudar com algo, mas deixamos esfriar esta vontade em nosso coração, ou ficamos colocando desculpas até que a oportunidade passe, e o desejo de ofertar desapareça. F. Ele enfatiza e diz que a oferta só será aceita se houver vontade no coração da pessoa que ofertou, mas se foi feito sem vontade, a igreja na verdade se serviu da oferta, mas Deus não a aceitou. G. Ele diz também que se deve ofertar de acordo com o que cada um tem, e não com o que não tem. Por isso eu não tenho a obrigação de dar o mesmo valor que uma pessoa rica está dando, porque eu darei de acordo com a minha condição, e não porque um pastor disse que eu tinha que dar o que ele quer que eu dê. O texto mostra claramente que não somos obrigados a dar 10% ou 20%. O texto me deixa livre para dar o quanto eu desejo e posso. Quarto exemplo. 2 Coríntios 9 de janeiro de 2013. Paulo continua fazendo a mesma coleta e agora ele nos ensina mais coisas importantes. Que cada um deve contribuir de acordo com o que você mesmo propôs em seu coração, e não com imposição de percentagens. Ele mostra que a oferta é algo íntimo entre o ofertante e Deus. B. Ele diz que mesmo que as ofertas sejam arrecadadas por uma necessidade, o cristão jamais deve dar apenas por causa da necessidade, ou mesmo com tristeza, mas deve sempre dar com alegria. Ele diz que Deus ama quem dá com alegria.
Eu fico pensando quantas pessoas estão dando ofertas e dízimos sem um mínimo de alegria, mas apenas porque se sentem obrigadas a dar. Pode ter certeza que os que assim procedem não estão agradando a Deus. Ele também fala que não podemos dar com avareza e mesquinhez, mas com generosidade de acordo com a sua condição financeira, de modo que você tenha consciência que está ofertando o que você pode fazer de melhor. Não importa o valor, se é R$ 1 ou R$ 1 milhão, Deus não se importa com valores, mas sim com o que está no coração do ofertante. Quinto exemplo. Atos 4.32 e fim 37. Nesta passagem vemos exemplos da igreja primitiva ofertando como de fato lhes era ensinado. Para começar, nos mostra que os irmãos tinham tudo em comum, ou seja, todos se serviam mutuamente com os bens que possuíam. O que era de um era de todos. Seus bens eram para servir à igreja. Não havia egoísmo, ostentação nem avareza. Mostra que os irmãos que tinham propriedades, vendendo-as traziam um valor da venda e depositavam aos pés dos apóstolos. É interessante ver que eles não faziam o que queriam com o dinheiro dos seus bens, mas levavam aos líderes fiéis que conheciam as necessidades da igreja. Ao vender uma propriedade eles poderiam muito bem sair por aí, levar o dinheiro e fazer qualquer coisa pelos pobres, mas não, eles preferiam trabalhar em conjunto, e entregar esse dinheiro aos seus líderes, pois confiavam e sabiam que eles fariam o que realmente tinha que ser feito, assim as necessidades eram supridas. Imediatamente ao receber o dinheiro das ofertas, os líderes saíam e assistiam às necessidades da igreja, de fato davam a cada um de acordo com a sua necessidade, supriam aos pobres e carentes, coisa que muitas igrejas de hoje fazem o contrário. Elas fazem cantinas, bazares, almoços, feijoadas, retiros, cantinas e etc., mas vendem para os pobres, exploram os pobres, e se eles não podem pagar ficam sem participar. É uma vergonha. Este exemplo deve ser imediatamente seguido pela igreja atual, pois muitos já aprenderam que o dízimo não é obrigatório, mas procedem de forma isolada e egoísta, como se quisessem aparecer, ou receber elogios. Faça como vimos no exemplo acima, procure uma igreja verdadeira e sincera que zela pela sã doutrina, e contribua nela, ajude-a, junte suas forças financeiras a ela, assim ninguém aparecerá, mas todos verão a verdadeira igreja de Cristo em ação, e apenas o nome do Senhor será glorificado. E seu santo evangelho sairá do opróbrio em que se encontra e será honrado como foi no primeiro século pela igreja primitiva. As igrejas heréticas são poderosas porque unem seus recursos. Não deveria a verdadeira igreja de Cristo ser ainda mais unida do que as hereges? Com o dinheiro dessas ofertas que a igreja primitiva arrecadava, eles também assistiam à obra missionária que era uma prioridade naquela época. Eles queriam alcançar o mundo, desejavam que todos ouvissem a mensagem das boas novas do Evangelho a respeito de Jesus o Messias, mas infelizmente hoje a obra missionária está desprezada. Apesar da igreja ter muito dinheiro, não querem investir em missões, não querem dar de graça os livros, revistas, CDs e DVDs. Tudo tem um preço. É tudo pago. Eu não tenho dúvidas que se os apóstolos tivessem as gráficas e o dinheiro que as igrejas ricas de hoje possuem, eles fariam milhões de cópias das suas cartas e distribuiriam de graça pelo mundo afora. Fariam com certeza milhões de CDs, DVDs, livros, revistas e qualquer outra coisa para propagar gratuitamente a Santa Palavra de Deus ao mundo, e tornar conhecido as boas novas da salvação na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto ao modo de arrecadação, como já ficou claro para nós, era assim que eles colhiam ofertas. Ninguém era forçado a dar o que não queria. Ninguém era obrigado a pagar imposto de 10%. Não haviam apelações, ameaças de devorador, de estarem roubando a Deus, de irem para o inferno. Não haviam envelopes ungidos, e promessas de multiplicação. Era simplesmente, voluntariamente, espontaneamente, com alegria, com sinceridade, com amor e com prazer. Era assim que eles investiam as ofertas, em vidas, em ajuda aos necessitados da igreja, em atos de misericórdia e caridade entre eles, em missões. Estes são os mais claros exemplos de como ofertar e de como pedir oferta da forma correta à luz da verdadeira palavra de Deus. O próprio Jesus nos ensinou como dar esmolas e ofertar da forma correta. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Mateus 6.1, 4. Jesus também deixou claro que apesar da oferta voluntária ser muito importante, ela não tem o poder de tornar alguém bom diante de Deus, nem de perdoar pecados. Muitas pessoas vivem fazendo de tudo que não agrada a Deus, depois pensam que porque deram uma oferta, vai ficar tudo limpo com Deus, como se Deus fosse um mercenário que se vende. As ofertas precisam ser dadas da forma correta e com as motivações corretas como aprendemos, e ainda continuamos a aprender no texto a seguir. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, depois, vem e apresenta a tua oferta. Mateus 5.23 e fim 24.
O coração do ofertante é tão importante quanto a oferta que está dando. Se seu coração estiver cheio de ódio, intrigas, inveja e hipocrisia, o melhor a fazer é se reconciliar primeiro para que depois ofereça sua oferta, que só então será aceita por Deus. Aprenda a agir corretamente, ofertar corretamente, esqueça o modelo que você aprendeu com a igreja moderna e siga o modelo da palavra de Deus mostrada de forma simples e sistemática neste livro. Assim, Deus se agradará da sua oferta. Do contrário, você continuará jogando seu dinheiro no bolso de mercenários, desperdiçando seus recursos e desagradando a Deus. Oferte em igrejas sérias, que realmente usam o dinheiro para a glória de Deus e não para dar luxo a homens. Ajude de forma contínua e incansável as verdadeiras igrejas que levam o genuíno evangelho de Cristo ao mundo. Conclusão. Como podemos ver neste livro através dos textos bíblicos e também dos exemplos, dos próprios apóstolos, dos pais da igreja, dos reformadores, e de pregadores renomados na história da igreja, que de fato o dízimo não é obrigatório, a igreja primitiva não adotou o sistema judaico de dízimos, pois o mesmo fazia parte da lei e a lei havia sido consumada quando Cristo a concluiu na cruz com sua morte, Mateus 5.17, Mateus 26.26 e 28, João 19.30, Romanos 10.4. Para as contribuições, a igreja adotou o que Jesus e os apóstolos ensinaram, a voluntariedade, sem imposição de percentagem, sem pressão dos pastores, sem ameaças, sem medo e sem esperar algo em troca, mas, voluntariamente, espontaneamente, de acordo com a condição de cada um e simplesmente pelo amor à igreja e à obra de Cristo. É isso que devemos fazer, imitar a igreja primitiva e não o que esses pastores hereges estão implantando atualmente. A nossa doutrina é o que está escrito no Novo Testamento. Esta é a doutrina que a igreja deve viver e propagar na Nova Aliança. Qualquer coisa que passar dela deve ser rejeitado e tido como heresia, pois não podemos acrescentar e nem tirar nada do que os apóstolos ensinaram. Deuteronômio 4.2, Provérbios 30.5 e fim 6, 1 Coríntios 4.6. O que temos visto nos dias atuais é um sistema de arrecadação explorador e impiedoso que massacra e devora as pessoas que estão presas a ele. Os pastores ensinam errado, e o povo paga a conta. E o pior de tudo é que a finalidade do dinheiro arrecadado com exploração é para o benefício deles mesmos e não das ovelhas e nem das lamas perdidas e muito menos para o avanço do reino de Deus. Mas como ficou claro à luz da verdadeira doutrina bíblica, se você não der o dízimo você não estará roubando a Deus, não estará debaixo de maldição e nem vai ser condenado por isso. Seja livre da escravidão do dízimo por obrigação, ajude a obra com quanto você deseja em seu coração, independente de percentagem. Na Nova Aliança aprendemos que é o nosso coração movido pelo Espírito Santo quem diz o quanto devemos dar. 2 Coríntios 9.7. Nunca dê com medo, nem esperando nada em troca, nem por obrigação. É melhor dar com amor e alegria, assim a igreja vai se servir do seu dinheiro e Deus vai se agradar da sua oferta. Porque se você der por obrigação ou por medo, ou esperando algo em troca, o seu dinheiro vai ser útil para a igreja, mas Deus não vai receber com amor e alegria. Alguns dizem que vão continuar dando dízimo só que agora com alegria, mas diante do que aprendemos aqui pelas escrituras sagradas eu aconselho que você esqueça esta palavra dízimo. Isso não existe no vocabulário da igreja. Não anule a obra que Cristo fez no Calvário pela sua vida. Não reerga a doutrina do dízimo. Apenas contribua. Não precisa chamar de dízimo. Chame de oferta, de contribuição, de ajuda, enfim, mas nunca de dízimo. E lembre-se, você não precisa de uma calculadora para calcular a percentagem da sua. Apenas ouça a voz do Espírito Santo em seu coração e seja generoso com a obra do Senhor. Faça em espírito, e em verdade assim Deus se agradará. Vale lembrar que não somos judeus e sim gentios. Não seguimos a Moisés e sim a Jesus Cristo. Nossa religião não é o judaísmo e sim o cristianismo. Não vivemos no tempo da lei e sim da graça. Não guardamos a antiga aliança e sim a nova. Não nos convertemos a uma denominação e sim ao Evangelho de Jesus Cristo. Gálatas 5 de janeiro de 2010. Devemos dar ouvidos ao que Cristo e os apóstolos ensinaram e nunca nos mover disto, pois é a única regra de fé e prática da igreja. Se nós adquirirmos esta prática judaica, estaremos anulando o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Me mandaram mentir sobre o dízimo. Alguns pastores estão desesperados por causa desta verdade que está sendo revelada para as ovelhas, a não obrigatoriedade do dízimo. Eles têm tentado de todos os modos calar esta pregação, mas não vão conseguir, pois é algo que o próprio Deus quer que o seu povo tome conhecimento. Alguns pastores, quando são questionados pelas ovelhas sobre este assunto, chegam a dizer que sabem que a doutrina do dízimo não existe mais, e que o dízimo não é obrigatório, mas eles têm que cobrar do povo porque devem obediência aos líderes maiorais do seu ministério, pois se não fizerem serão expulsos do cargo eclesiástico que exercem e perderão a congregação que dirigem. Como muitos são assalariados e sobrevivem da obra, ficam presos a isso indo contra a sua própria consciência, outros não. Querem perder a posição que alcançaram tão arduamente dentro da denominação. Enfim, a verdade é que muitos sabem que o dízimo não é mais obrigatório e que não deveriam cobrar dízimos do povo, mas mesmo assim continuam cobrando. Alguns até me procuram, me enviam e-mails e tentam me convencer que eu tenho que me calar quanto a isso. Já perdi meus amigos antigos por causa desta doutrina verdadeira. Outros
dia um certo líder me disse o seguinte: Pastor Jardel, eu sei que o dízimo não é obrigatório, mas o senhor não precisa ficar falando sobre isso. Deixe as pessoas pensarem que é. Claro que ele não me seduziu. E como ele não me convenceu, tentou persuadir um obreiro de minha extrema confiança a me convencer e me calar. Mas graças a Deus que este obreiro anda no mesmo espírito que eu. Apenas me comunicou o ocorrido. Quando eu fazia um programa de rádio, o líder desta emissora me disse que todos os pastores, sem exceção, estavam furiosos por causa desta doutrina, e estavam ameaçando saírem da emissora se eu continuasse lá. Quando eu me encontrava com esses líderes na porta do estúdio, eles literalmente rangiam os dentes para mim, me olhavam com ódio, e alguns sequer me davam a paz do Senhor. Parece que estavam passando pelo seu pior inimigo quando passam por mim. Em dezembro de 2017 eu estava com meu filho em um grande shopping center em Fortaleza. Eu usava a camisa com a seguinte frase: o dízimo não é obrigatório. Foi quando, para minha surpresa, se aproximou de mim um cidadão e me questionou sobre esta frase. E já foi se identificando como teólogo. Disse que na Bíblia de fato ensina que as contribuições devem ser de acordo com o coração de cada um, mas não podemos ensinar para as pessoas que o dízimo deixou de ser obrigatório porque senão vai virar bagunça, disse ele. Ou seja, esse camarada pode até ser teólogo, mas não passa de um crente mentiroso. Me mandou mentir e esconder de vocês esta verdade, mas claro que lhe respondi com convicções teológicas e históricas. Foi quando ele se calou e mudou de assunto. Certa vez, quando eu fui fazer nosso programa de rádio que começava logo após o programa de um determinado pastor, nos encontramos ainda no estúdio, e ele gritou comigo dizendo: as pessoas da minha igreja não estão mais querendo dar o dízimo por causa de você. Outra vez, em outra emissora que tinha por diretor o filho de um líder de um grande ministério herege, após ele ouvir meu programa me chamou e disse: se você não mudar sua pregação, não vai poder ficar nesta emissora. E me ameaçou, dizendo que eles tinham amizade com vários empresários do ramo da comunicação e que eles fechariam as portas para eu não poder mais pregar a mensagem que prego. Minha resposta foi: eu sirvo ao Deus vivo e todo-poderoso. Se eu ficar aqui pregarei toda a verdade de Cristo e não omitirei nada. Resultado: fui expulso. Diante de tudo isso eu me consolo como o que disse nosso Senhor Jesus Cristo: bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Lucas 6.22-23. Conselho a pastores e líderes. Amado pastor, se este livro chegou até ao Senhor, saiba que Deus quer te abrir os olhos. É verdade que muitos pregam que o dízimo é obrigatório e que o devorador é demônio por pura ignorância, como era o meu caso, mas agora diante desta verdade não tem como refutar, pois é a genuína mensagem da sã doutrina. Portanto não fuja, aceite a verdade bíblica e pregue-a. Ajude a libertar as almas presas a este sistema corrompido de igreja que está aí. Não se preocupe com seu cargo e sua credencial de ministro. Afinal você é ministro de uma denominação ou de Cristo? Sirva a Deus pregando esta verdade aos pequeninos e o Senhor te dará recompensa naquele grande dia, pode ter certeza disso. Devemos deixar de lado toda herança que trouxemos deste sistema religioso caído, e nos voltarmos para o que realmente está escrito e anunciar com ousadia a genuína palavra do Senhor, sabendo que os que se fazem mestre receberão mais duro juízo. Tiago 3.1. Direitos autorais. Os direitos autorais desta obra pertencem ao Espírito Santo de Deus. Portanto, é terminantemente proibido a venda deste livro. Quem o fizer saiba que irá prestar contas com Deus o Altíssimo, pois as palavras contidas no mesmo foram reveladas pelo Espírito Santo, e os dons do Espírito Santo não podem ser vendidos. Mateus 10.8. É permitido a divulgação de partes ou de todo o conteúdo desta obra por todos os meios de comunicação, desde que não seja para obter lucros e que seja para a honra e glória do nosso Deus, para a edificação da sua santa igreja, e para a libertação de vidas deste sistema corrompido de igreja que se alastra por este mundo. Em Cristo Jesus. Pastor Jardel Fernandes, Ministério Missão de Fé. Canal, Pastor Jardel Fernandes Oficial, se inscrevam. Para obter este arquivo em PDF, com nota do autor, dedicatória, prefácio e bibliografia, faça o download pelo link disponibilizado no comentário fixado neste vídeo. Este audiobook foi idealizado e produzido por Pastor Reiner Teixeira. Canal, é desse modelo. https://www.youtube.com/c/edc-modelo. Leitura, por mim, O Quadro Negro. E não se esqueça jamais, a letra que é a lei mata, mas o espírito continua vivificando, em nome de Jesus.